Pessoal, boa tarde. É com muita alegria que a gente abre hoje o nosso primeiro podcast, a nossa estreia, né, Juju? ECLcast. ECLcast, olha só que legal. E para você que não me conhece, eu sou Ana Kausuc, sou fundadora do Empreendedoras Campo Largo, sou empreendedora também. E estamos, graças a Deus, aí à frente desse projeto, né, que vem impactando milhares de mulheres aí na nossa cidade, vem fomentando o comércio local, estimulando que a mulher seja líder do seu próprio negócio, né, Juju? E quero apresentar minha amiga, que eu tô falando dela aqui, mas não apresentei ainda. Doutora Juliane, advogada, empreendedora, dona do Fusquinha mais lindo da cidade. Sim, já é o o Fusca Rosa, né? Isso, mascote do nosso Empreendedoras, tá? Juju, obrigada por dividir esse momento comigo, minha parceira de todas as horas, de todos os momentos. E agradeço a Deus por ter você na minha vida, por ser meu braço direito e saber que é uma pessoa que eu posso contar para qualquer rolê doidinho, né? A nossa parceria, minha e da Ana, é de longa data, né, Ana? Isso. A gente se conhece desde criança. Então é um prazer. A gente tá junto pra toda a vida, amiga. Um prazer, gente, estar aqui nesse momento histórico do projeto da Ana, que iniciou com a Ana e agora impacta tantas mulheres. E que hoje a gente tem um momento muito gostoso com os nossos convidados ilustres aqui, que só venham a somar para as empreendedores e empreendedoras de Campo Largo e de todo Curitiba e região, que esse podcast atravesse barreiras e que a gente cative o quanto mais empreendedores possíveis. Exatamente. Agora com essa questão aí do podcast, né, Ju, colocar, né, nas plataformas digitais, o céu é o limite, né, que a gente consiga alcançar muito mais mulheres, muito mais empreendedores também, porque a nossa intenção também é trazer meninos aqui para o nosso podcast, para falar, para ensinar, para a gente aprender aí com a gente. Vamos falar dos nossos convidados, então, Juju? Vamos, que a gente tá com gente que a gente só tem contato de gente boa, né, Ana? Vamos combinar. Isso, a nossa rede de contatos, gente, é a das melhores. Diz que você não precisa ter dinheiro, você tem que ter amigo, né? Amigos, exatamente. E na verdade, assim, se eu sou a rainha do contato, hoje temos a rainha mor dos contatos. Exatamente. Né? Com coroa com coroa e tudo, por favor. Gisele Soardi, maravilhosa, seja bem-vinda. Adorei. Muito obrigada. Seja bem-vinda, por favor. Eu amo apresentar as pessoas, mas vou me controlar hoje. Por favor, se apresentem pra gente. Gente, que honra estar aqui, hein? Estreando com vocês. Em primeiro lugar, parabéns pela decisão de empreender. E quando a gente fala de empreender, de somar na vida de tantas mulheres que vocês já vêm fazendo, eu conhecendo um pouco mais do grupo de vocês. E quando vocês fizeram o convite, eu falei, é claro que eu vou estar lá. E quando a gente fala de fazer contatos, o quanto cada uma precisa de um novo contato e o quanto que essa outra pessoa tem muitos contatos para contribuir. Então, conversar com vocês sobre comunicação e falar sobre isso. Mas, para quem ainda não me conhece, eu sou Gisele Soardi, trabalho com comunicação e network e ensino pessoas, mulheres principalmente, a potencializarem a sua comunicação através do network, através de saber como gravar vídeos que são eficazes na hora da venda e, mais do que isso, o quanto a gente precisa dar valor na vida das pessoas para que, sim, você gerando esse valor, você tenha essa troca, né? Com certeza. Que gostoso. Rafa, por favor, se apresente para nós. Inês, é um prazer estar aqui falando com vocês. Muito obrigado pelo convite. Então, me sinto honrado em estar aqui no meio de tantas feras aqui do empreendedorismo. Eu, rapidamente me apresentando, tenho 10 anos de carreira no marketing digital, né? Passei aí por algumas startups e nos últimos 2 anos eu fundei algumas empresas, né? Uma startup focada no público de energia solar, uma outra empresa de marketing digital e o 1504 também. Né? Que é onde estamos hoje, pessoal. Se vocês estão vendo esse cenário maravilhoso, é fruto do Rafa, né, Rafa? É isso aí. Eu espero que gere frutos ainda maiores ainda com conexões que a gente está fazendo aqui hoje. Amém. O novo tempo está chegando, Rafa. É isso aí, eu acredito nisso. Amém. A gente pegou a crista da onda, né, Ana? Isso. Porque daí agora, com esse podcast aqui, a gente tem que estar com o horário já marcado, né? Senão a gente não tem agenda aqui nesse podcast. Tomara. É isso que eu espero. Amém. Pessoal, vamos... eu acho que temos quitutes para os nossos convidados, Juju? Temos, gente, de empreendedoras de Campo Largo, né? Que a gente tá iniciando ali em Campo Largo, mas a gente vai expandindo. Mas
o que a gente tem preciosidades em Campo Largo. Vocês vão experimentar as coxinhas da coxinheirinha do vovô, que é uma delícia. Temos coxinhas salgadas e doces. Uau! Uma delícia. A Gi foi no evento nosso lá e tinha uns docinhos, que era da Sil Brigadeiria. Não sei se você chegou a experimentar. Eu experimentei, comprei, levei pra casa, comi no outro dia. Ixi, ó. E tenho hoje de volta. Uau, gostei. Sil, um beijo pra você, Sil, sempre marcando presença nas nossas loucuras, né? Porque eu mando o áudio, gente, eu tenho uma loucura aqui, vocês vão topar? E eles são super parceiros. A Sil é uma parceira. Em todo evento que a gente tem, ela participa e prestigia. E isso só traz frutos pro negócio dela. Então, a gente tem as coxinhas e tem um bolo da Santidade Bolos, da Isa, que é um bolo lindo. Gente, o pessoal daqui acho que não vai ver, mas vocês estão vendo. Que eu queria que alguém estivesse fazendo um aniversário pra gente usar esse bolo aqui. Quase que a gente foi comprar uma vela ali, porque, pelo amor de Deus, que bolo lindo. Coisa mais linda. Então, Sussa, depois você puder trazer uns quitutes aqui, que daí o pessoal vai degustando. Só cuidado na hora de comer a coxinha doce, porque ela é tão recheada, gente, tão recheada, que como eu sou destrambelhada, eu acabo me sujando. Acho que você foi com muita sede ao pó. Eu tava com vontade, gente, fazia dias. A Mari separou pra nós da coxinharia do vovô. Tem de carne seca com requeijão, né, Juju? Tem a de frango tradicional. O Rafa já provou, né, Rafa? Já provei. Dá seu feedback aí. É incrível. É muito gourmet. Ele disse que vai querer podcast nosso toda semana agora. Eu perguntei se iam vir todo dia aqui, eu vim todo dia. Agora você já experimenta algumas e daí você já sabe qual que é o sabor que você gosta mais. Você fala, eu acho que na próxima semana vem esse sabor. É isso aí. Esse eu já posso escolher. Exatamente. Temos esse aqui, Ju, como é que é o nome desse? Esse é quibe? Isso, quibe. Uma delícia. Bolinho de carne. É um bolinho de carne. Eu acho que ele é recheado, gente. Isso. Pelo que eu vi ali, tem um recheio. Eu ainda não provei desse, mas depois vou provar. Gente, então, enquanto o pessoal traz aqui, a gente vai começar aí no nosso tema, né? Na nossa pauta aí. Gi, vamos começar com a Gi aqui. A gente sabe que a comunicação, ela é o fator decisivo aí para o negócio das pessoas, né? O que você acha que pode impactar isso no dia a dia, na realidade ali do empreendedor, essa comunicação assertiva? A gente vai falar de ferramentas também de comunicação. Aqui o podcast, ele é uma ferramenta de você se aproximar, né? Depois o Rafa vai falar mais a respeito. Mas fala para nós aí qual que é o impacto dessa comunicação para o negócio, para a marca pessoal também, que a gente pode esquecer. É verdade. Quando a gente fala de comunicação, muita coisa, né? Quando a gente pensa assim, o que abrange a comunicação? São vários detalhes. Só que muita gente acha que não está pronto para começar a se comunicar. Mesmo sabendo falar, né? Quando a gente fala de comunicação, a gente tem várias formas de se comunicar. A gente não se comunica só com a nossa voz. Aqui, por exemplo, com a capacidade que a gente tem de ampliar, ele vai falar mais sobre a ferramenta do podcast, a gente está trabalhando com a nossa voz. Mas nesse mesmo momento, a gente está com imagens e tudo isso também expressa. Então, a gente tem a linguagem verbal e não verbal. E muitas vezes as pessoas ficam tão focadas em prestar atenção mais na forma de falar ou tentar olhar outras pessoas e copiar a forma de falar, que quanto mais natural você for na sua comunicação, mais você vai ter resultados. Agora, puxando do que você falou, o que é importante, por que é tão importante? Na verdade, sempre foi importante, né? Desde o ventre da nossa mãe, a gente se comunica. A gente já se mexia ali na barriguinha da nossa mãe. E quando a gente se torna empreendedor, empreendedora, mais ainda, porque você pode ter muita capacidade técnica, pode saber muito, pode fazer vários cursos, várias coisas para você ser bom tecnicamente, mas se você não tem uma boa habilidade de comunicação, você não consegue expressar tudo que você sabe. Verdade. Daí o que acontece, às vezes você olha um profissional, uma profissional perto de você, ou alguém que você fala, nossa, mas não tem tanto conhecimento, como é que faz tanto sucesso? Porque ela sabe como se comunicar assertivamente. Não que ela não tenha, né, falando dessa relação, não que ela não tenha uma capacidade técnica, mas às vezes as pessoas ficam tão focadas ali pensando assim, quando eu estiver muito bem eu vou falar, quando eu estiver muito boa eu vou começar a gravar vídeos, vou fazer podcast. Você que sabe, né, bastante dessa questão de marketing digital, principalmente é isso. E no mundo que a gente está, não tem mais, não volta mais atrás do que era 2 anos antes. Exatamente. E eu acho que tem muita relação com quem você vai falar também, né, Gis? Às vezes você fala, eu tenho que ter um vocabulário melhor, né? Eu tenho que me apresentar melhor. Mas às vezes você não precisa disso. Talvez isso seja até um obstáculo para você se comunicar com o teu público, né?
Com certeza. Falando disso de vocabulário, quantas pessoas que ficam tão preocupadas em falar tão certinho as palavras, corretamente. Mas a gente não tá numa banca de juiz, né? Da advogada falando. A gente não tá numa banca de juiz, não. Na verdade, a gente precisa falar do jeito que a gente consiga se conectar com aquele público que tá ali. É claro que você também tem que prestar atenção quem é a sua persona e tem vários outros detalhes a gente falando de marca pessoal. Mas principalmente da comunicação, o menos é mais. Não adianta você querer florear tudo. Já pensou se a gente tivesse aqui tecnicamente como se fosse um programa de rádio, né? Podcast é rádio. Como se fosse um programa de rádio. Eu que já participei e já estive bastante dentro de rádio. O que é? Você querer falar, seguir um roteiro. O povo já para de assistir na hora. Sim. E a mesma coisa nas redes sociais, né? Esse negócio de você falar de parar de assistir, hoje mais do que nunca, eu acho que isso tá muito forte, né? Porque você ter essa habilidade de cativar as pessoas, que elas parem pra te escutar, né? Porque hoje em dia a gente escuta o áudio em 2, né? Pra ser rápido o que eu preciso, porque a gente parece que nunca tem tempo pra nada e a gente reduz o nosso tempo. E a comunicação tem que ser assim, aqueles stories de ação curtinhos, né? Você tem que ser rápido e claro no que você quer passar, porque se você se demorar demais, não conectar da forma correta, a pessoa já perde o interesse, não escutou tudo que você precisava passar para ela e se perdeu aquilo, né? Eu acho que pra gente já trazer dicas práticas para quem tá começando a querer aparecer mais, a primeira coisa, seja você. Mas isso é uma coisa tão normal. Sim, é tão normal, mas as pessoas acabam deixando de ser. E quando elas começam a falar do jeitinho delas, começa com o que tem, não espera ser melhor. Você só vai ser melhor amanhã se você começar hoje. É verdade. Você sabe, Gi, que tem um caso, você falou assim, não espere você estar pronta, né? Não vai ter um momento que você tá pronto para gravar. E eu senti muito isso na pele, porque eu comecei a gravar. Hoje o Empreendedoras, ele tem o resultado que tem aí, porque a gente aparecia nas redes sociais, né? A gente começou. E aí o que eu fazia? Eu vou esperar eu estar arrumada. Então, eu me arrumava, eu só gravava quando eu tava arrumada. Tipo, eu ia sair, eu falei, não, agora eu vou gravar. Mas chegou uma hora que, poxa, eu preciso falar do meu fornecedor ali, do meu apoiador, mas eu não tô arrumada. Vai do jeito que dá, minha filha. Bota um filtro e grava, porque senão você vai postergando, você não vai gravando. Perde o apoiador. Isso, exatamente. É melhor aparecer do que perder o apoiador. Né? Descabelado, você tá com o cabelo sujo, não queria aparecer. As pessoas nem percebem que você tá com o cabelo sujo, sem lavar, sem escovar. E eu acho que às vezes essa coisa de ser muito técnico, muito certinho, às vezes não conecta. Porque a pessoa gosta de coisa verdadeira. A gente gosta de saber o verdadeiro. Que tem dias que a gente tá realmente deslumbrante, mas quase 90% dos dias a gente não tá, né? A gente tá no dia a dia. Então, eu acho que a gente até alcança melhor as pessoas quando a gente mostra mais o nosso eu normal do dia a dia, né? Com o cabelo sujo, com a roupa que tava e foi, né? Eu lembrei que a Carla Passos não tá aqui. Um beijo, Carlinha. Beijo. Sentimos sua falta hoje. Carla Passos é integrante da nossa diretoria do ECL. E ela diz, Ana, você arregava esse zoião. E eu nunca não percebia isso antes, né? Aí depois comecei a perceber dos meus vídeos. Eu sempre com o olho assim e tal. Às vezes eu tenho medo. A gente brincando assim, às vezes eu tenho medo quando você arregava esse olho. Mas tudo comunica, né? A linguagem... Faz parte da tua forma de comunicar. Isso, exatamente. Né? Daí eu comecei a observar e falei, poxa, não tem como... Não que isso incomode, né? Mas eu fiquei refletindo depois. Eu falei, não, mas eu não tenho como não falar e não arregalar meu olho. Isso tá aqui comigo. Se eu começar a mudar pra aparecer ali, não sou eu, de verdade, né? Então, vai com o zoião mesmo arregalado, vai com o cabelo meio descabelado, sem lavar, não tem problema. O importante é você gravar e aparecer. Né, Gi? É verdade. E, Rafa, ferramentas que a gente pode utilizar além das redes sociais, né? Porque as redes sociais com a pandemia, a gente percebe muito no nosso projeto, né, Ju, que o que aconteceu? Com a chegada da pandemia, quem não gravava teve que gravar, porque a vitrine já não era mais a loja, porque estava fechada a loja. A vitrine era o Instagram, era o Facebook, eram as redes sociais. Então, gente que nunca pensava em aparecer, teve que começar a gravar, desbloqueou esses medos aí. Quem não desbloqueou, temos Gisele Suardi com a mentoria dela para desbloquear, porque o digital já está aí, não tem como escapar, não tem como retroceder. Então, muitas empreendedoras tiveram que se adaptar para se comunicar no digital. E é difícil, né, gente, no começo. Sim.
No começo. Rafa, ferramentas, além das redes sociais, além dos stories que a gente sempre tá aparecendo, tem alguma outra dica aí pra nós? Ixi, dica tem um monte, mas assim, eu acho que é importante sempre contextualizar para todo mundo que a pandemia ela acabou acelerando muitas coisas, né, em relação ao consumo de conteúdo digital. Só para você ter uma ideia, esse conteúdo que a gente está fazendo aqui é um conteúdo em vídeo, que teoricamente vai para o YouTube, né, vai atingir a audiência ali dentro. 75% mais ou menos do que é postado na internet hoje no mundo inteiro é vídeo, né? Então isso é um dado bem relevante. Teve até uma mudança do Instagram, né, recentemente, que ele vai entregar mais o conteúdo de vídeo, não é? Exatamente. Hoje todas as redes sociais elas já entregam mais 2 ou 3 vezes mais para a audiência o conteúdo que é em vídeo do que os outros, né? Porque o vídeo cativa mais as pessoas? É porque o vídeo ele é a ferramenta que mais se aproxima, é o formato que mais se aproxima da realidade, né? E aí, por um motivo de algoritmo, enfim, as pessoas perceberam que as pessoas que estavam lá na frente, né, por trás das câmeras ali do Facebook, do Instagram, eles perceberam que quando eu coloco muito vídeo, a tendência das pessoas ficarem mais tempo na rede social é maior. Então o dono do Facebook, lá, o Zuckerberg, ela falou assim, cara, quanto mais vídeo tiver aqui dentro, mais as pessoas vão ficar aqui. Que é outro dado relevante, né? Se eu não me engano, 2 ou 3 horas por dia é o tempo que a gente gasta em média brasileiro nas redes sociais, no Instagram, Facebook, YouTube e tudo mais, né? Então esse é o cenário que a gente vive hoje, e a comunicação, se a gente quer fazer, a gente invariavelmente tem que estar ali dentro, né? Esse negócio de 2 horas na rede social, esses dias eu tava vendo esses vídeos de humoristas, daí era um humorista que é até de Curitiba, que é o Afonso Padilha. Ele falando que falam que é 2 horas, mas na verdade a gente passa 8 horas nas redes sociais e mais 8 horas procurando o carregador do celular onde tá. Verdade. Na verdade, você só vive em função daquilo, né? Eu acho que esses 2 horas, 2 a 3 horas é baseado em quem esporadicamente passa ali para consumir, como se fosse um lazer, né? A gente que trabalha, acho que passa um pouco mais, né, Gi? Eu passo o dia inteiro. É verdade. A Gi também, né, Gi? Trabalhando, né, atuando com as redes sociais. E a principal ferramenta, quando a gente fala, né, de se comunicar mais, é claro que são os vídeos. Da mesma forma, a quantidade de pessoas que fica travada em fazer. Porque, por exemplo, falando de ferramenta prática do que viraliza mais, a gente sabe que está em alta o podcast. E parabéns, inclusive, por toda essa estrutura. Esse lugar aqui, ó, me deixou muito encantada. Lindo. Eu sabia que a Gi ia gostar. Falei, a Gi vai amar esse lugar. O próximo podcast vai ser da Gi. Da Gi. Gisele Suardi convida. A gente termina de gravar aqui já sendo contrato. Já começa. Quando a gente fala desse movimento que a gente está vivendo, das pessoas estarem mais na internet, como ele falou, parar para pensar quantas pessoas estão na internet gastando, né, entre aspas, esse tempo, mas nesse tempo investindo ou gastando. Então, de que lado que você tá? É parar para pensar nisso, vocês que estão nos ouvindo ou nos assistindo, de que lado que você está? Daquele lado que você tá só gastando tempo e daí chega no final do mês você tá reclamando, você que é empreendedor fala, não tô conseguindo vender, ou você tá daquele lado que você tá usando. Todo mundo tem um celular na mão. Independente da capacidade da câmera, o que quer que seja, todo mundo tem uma ferramenta. E se não tem, não tem internet, tem onde tem gratuito perto de você. Então não tem desculpa para a pessoa dizer assim, eu não consigo. Eu tô sem dinheiro, o que eu faço? Pega o teu celular e começa a aparecer. Exatamente. Eu acho que as redes sociais estão muito acessíveis, né? Isso deu uma facilidade para a pessoa, porque antes, eu tinha que fazer materiais impressos, né? Para empresa. Hoje em dia não tem tanta força quanto tem um feed bem organizado, um feed que transpareça o que você tem qual é a ideia do teu negócio, o que você vende, qual é o teu produto. E isso você vê em outros e fala, nossa, gostei dessa ideia, talvez eu consiga adaptar para o meu. E é só você pôr a mão na massa e fazer, né? É bem isso. Quanto tempo você gasta realmente investindo no que você quer, no teu propósito, no teu negócio? Ou até que ponto você tá ali só vendo os videozinhos e dando risada? Você sabe que você falou, Ju, e me veio uma dúvida na cabeça. Rafa, você acha que material impresso ainda é uma boa estratégia para comunicação? Ou só eu que acho ruim? Eu só acho que só eu que acho ruim. Porque toda vez que eu recebo naquele sinaleiro, o negócio fala, meu Deus. Eu também tenho. Tanta árvore. Então, eu vou mais por essa linha, assim, ó. Se você puder poupar as árvores de serem destruídas, faça essa escolha. O digital não derruba árvore nenhuma. Não é?
Exatamente. Então, e assim, eu não vou polemizar se é certo ou se é errado. Eu sei que eu e a maioria das pessoas que eu conheço que são inteligentes acabam usando cada vez menos, assim, né? Só quando necessário. Por exemplo, eventos, às vezes não tem como fugir de um material impresso. Mas, de modo geral, acho que o digital ele já resolve bastante coisa. Né? E eu acho que é muito disso que a gente tinha falado antes, de para qual pessoa você tá produzindo, né? Para quem você está direcionando o material. Às vezes, o material que você precisa são para pessoas mais velhas que preferem o papel, né? Ou para um lugar que o acesso do papel vai ser... Tudo depende, né? Mas é que a gente, no dia a dia, está acostumado com as redes, acaba achando que o melhor realmente é isso. Mas tem que levar em consideração essa questão, né? Exatamente. Isso aí. E vocês estavam comentando uma coisa que é bem curiosa, né? Cada vez mais, a Gi comentou, né? Cada vez mais não há necessidade de você fazer uma pose ali, ser quem você não é. E eu acho que é realmente isso também, eu concordo 100%. Esse modelo aqui do podcast, ele cada vez está se difundindo mais porque as pessoas estão cansadas de ver aquele conteúdo que é da televisão, que é da novela ou que é de qualquer outro lugar que é super produzido, que passa uma imagem meio fake, assim, daquela pessoa que tá ali. A gente não fez nenhum roteiro pra estar aqui, a gente não combinou nada. Inclusive, eu descobri há poucos minutos atrás que eu ia participar do podcast. Então, aqui conversando, uma conversa super legal, como a gente estivesse conversando no restaurante ou em qualquer outro lugar, com essa comida deliciosa, inclusive. Obrigada, coxinharia. Como, gente? Daqui a pouquinho eu vou pegar. Isso. Não tá difícil concentrar? Eu não tô conseguindo. Diga, na hora de olhar, eu desvio o olhar pra coxinha, né? Tem que pensar em outra coisa. Assim. Trabalho. E assim, eu acho que é cada vez mais isso, assim, o podcast ele tá se difundindo, assim como outros modelos de conteúdo em vídeo mais caseiros no Instagram, porque as pessoas estão cansadas de coisas muito prontas, mas que são falsas. Isso. As pessoas querem ver coisas que são reais, né? Então, por exemplo, essa comida aqui é real, ela tá aqui na minha frente, a gente vai comer ela, a gente vai tirar foto dela, a gente vai postar no Instagram, comendo com a boca cheia, isso é realidade. Passando vergonha, né? Passando vergonha, isso é a realidade, né? Uhum. Por quê? Porque o consumidor ele tá cansado daquela coisa falsa. Tô tentando me enganar o tempo todo. E aqui não, a gente tá falando a verdade, é isso aqui, tá uma delícia, e depois você vai comer e você vai ver. Exatamente. Eu acho que cada vez mais se aproximar disso é onde tá o sucesso ali, né? Da realidade, né? Inclusive, eu vou puxar o bonde da coxinha. Da coxinha, por favor. Ô, Giz, me conta um negócio. Você sempre foi desinibida pra câmera, pra tudo, né? Pra falar, assim. Primeiro que ela já é linda igual a Barbie, né, gente? Vamos combinar. Fica difícil ser mulher, a nossa Barbie. né? A nossa autoestima tá lá embaixo hoje. Que nada, meninas. Todas têm belezas internas, principalmente, que eu falo pras mulheres, né? E externas. Na verdade, a gente só coloca pra fora o que a gente já tem dentro de nós. E você perguntou se eu sempre fui desinibida assim. Eu fui depois que a minha mãe fez uma simpatia, quando eu tinha 2 anos. Porque até 2 anos, então faz pouco tempo, né? Eu tenho 37, gente. Já revelando a idade. Até 2 anos eu não falava. Minha mãe me levava no médico, tudo. Meu Deus, ela tá com problema de fala. E minha mãe fez uma simpatia. Tem gente que não gosta muito que eu conte a história da simpatia, mas eu conto porque tem muita gente que se identifica e já fez com o filho. Só que daí eu conto e falo, gente, se for fazer, faz só uma vez, porque senão depois quebra. A tal da simpatia de colocar um pintinho de galinha na boca da criança, pra criança, faz o pintinho piar na boca. Sério? Quando a criança não fala. Lá tem gente aqui, ó, falando das que... antigas. Então, eu nunca tinha E aí eu não falava, minha mãe me levava no médico, a Gisele vai ter problema de fala. E dá-lhe pôr o pintinho na boca pra piar. E nada. Minha filha, depois que eu comecei a falar... Depois que ele piou... Agora Ferrou. a gente quer desconverter, né? Então. Mas foi assim. Durante a minha infância eu era assim, Gisele, fica quieta. Gisele, menos, o tempo todo. A família chegava em casa e a minha mãe arrumava a casa, tudo, né? Deixava tudo organizado. Claro, né? Parente vai chegar em casa. Tem que estar tudo, Quando né? a minha mãe ia lá receber na porta, quando vinha, as camas estavam tudo bagunçadas. Eu ia pulando de cama em cama, gritando, fazendo a maior bagunça. Querendo o quê? Chamar a atenção. E depois disso que eu fui descobrindo o meu propósito, na verdade. E hoje eu ensino as pessoas a chamarem a atenção, mas chamar a atenção de uma forma estratégica. Porque tudo é estratégico. Tudo que a gente faz é estrategicamente. A gente estar aqui juntos é estratégico. Vocês me fazerem o convite para estar aqui é estratégico. Eu aceitar é estratégico. Tudo é uma estratégia. E no negócio de cada uma, quando a gente para pensar o que é ser estratégico, com a sua marca pessoal, com as coisas que você faz, com a sua comunicação não verbal, que é muito
importante, porque a gente está o tempo todo comunicando. Então, esse meu papel de ser comunicadora já lá desde o comecinho, né? Aí depois que eu fui me especializando, depois que eu fui buscando a experiência para me tornar apresentadora de TV e tudo, e até, não posso contar detalhes, né? Mas essa semana eu recebi um convite que quando eu sentei numa mesa para escutar aquele convite, eu falei, meu Deus, eu não imaginava que quando lá atrás eu comecei a me especializar, eu receberia esse convite. Eu não estava esperando por esse convite. Claro que eu vou deixar vocês curiosos, mas infelizmente não posso contar. Mas é uma coisa muito grande. Só que o que me parou para pensar, que às vezes a gente tá fazendo coisas, só que tem gente olhando que a gente nem imagina. É verdade. Então aquele story de cabelo sujo, tal, a gente pode fazer. Só que prestar atenção em deixar mais tempo para você estar deixando aliado, porque às vezes a gente não tá mostrando valor no que a gente tem. É verdade. Né? Mas tem que fazer, não dá para deixar de fazer. Cabelo sujo, limpo, faz. Exatamente. Temos estratégias, mulheres têm estratégias, né? A gente dá um jeito, faz um coque bonitinho. Não tem desculpa. Não tem desculpa. Depois que inventaram os filtros também. É verdade, eu amo de paixão. Gente, mas a gente às vezes quer morar naqueles filtros, né? Aí você tem que desintoxicar um pouco daquilo. Aceitar a realidade, né, Ju? Que você se olha no espelho e fala, puxa, mas parece que eu tinha um ar diferente. A gente chegou pro Maurinho aqui, o nosso produtor técnico, é isso, Rafa, que fala? É isso. Aproveitando já a nossa equipe aí nos bastidores, Camila Dallabona, empreendedora, proprietária da Lop Comunicação, da Lop Brindes, tem comunicação com propósito também, a mentoria dela, a Sunamita, proprietária da Mesusa Fotos, a Carol também tá por aqui, só galera fera aqui nos nossos bastidores. Gente boa. Mas a hora que a gente tava passando as imagens, a gente pediu pro Maurinho colocar filtro, mas não deu, Gê. Né, Juju? Foi sem filtro. Não deu, hoje vai ter que ser na cara Beleza da coragem. natural. E a gente que lute, né? É verdade. Gi, mas deixa eu te perguntar uma coisa. Mas quando você chegou na televisão pra você gravar, a tua primeira experiência, como que foi? Foi tipo assim, loucona, assim, caótica? Ou você tirou de letra? Então, eu entrei pro mundo da televisão. Eu não sou formada em jornalismo. Eu tenho pós-graduação em comunicação e marketing. Só que, quando eu entrei pro mundo da televisão, a primeira aparição foi quando eu ainda ensinava sobre educação física. Porque a minha primeira formação acadêmica é educação física. Então, eu fui pra TV para ensinar as pessoas a como elas poderiam ter mais qualidade de vida. Quando eu entrei pro mundo da TV, eu falava, meu Deus, é isso? Porque eu dava várias palestras, tudo. E quando eu fui vendo que era a comunicação que eu queria. Mas eu falava do bem-estar e não focado no exercício em si. Do bem-estar, para as pessoas ficarem mais felizes. Então, eu sempre busquei essa parte. Me especializei em psicomotricidade, que é uma área que atua corpo e mente, entender um pouco mais da mente humana. E fui pra TV assim. Comecei com participações especiais. Tudo estrategicamente pensado. Eu criava os projetos para estar ali. Então, eu criava os quadros, dava ideia de nomes. Tudo isso é pensar. Para quem está nos ouvindo, nos assistindo, às vezes a gente tem muita ideia e não coloca em prática. Foi isso que aconteceu comigo. Nenhuma televisão chegou, bateu lá na minha porta do meu escritório e falou, ei, Gisele, eu acho que você é boa no que você faz. Não foi. Não. Assim que começou. Depois eu consegui um espaço na TV fechada, na TV aberta, que era a Paraná, né, que é do governo do estado. Comecei com um programa aos sábados, que era falando sobre exercícios físicos. Só que não era qualquer exercício. Cada semana a gente fazia uma produção era uma super produção. Então era eu pulando de bungee jump, eu fazendo rapel, fazendo kart, eu fazendo mergulho, várias coisas. Só que não ficou por aí, eu comecei a viajar o mundo fazendo isso. Então era eu andando de skate na Eslovênia, eu andando de bicicleta na Áustria, umas coisas gigantescas. E quem falava, meu Deus, Gisele, quem tá te patrocinando? Sim, a minha empresa, porque eu também sou empresária há 11 anos, voltado para peças para caldeiras e estufas. Nada a ver. Nossa. Só que junto com o meu marido, ele continua gerenciando a empresa e tudo. E daí, com isso, eu comecei a criar projetos para TV aberta. E foi aí que eu entrei na Band. Só com um quadro, que era o segundo eu começo, era um reality de emagrecimento. E eu apresentava o quadro. Começou assim, comecei a apresentar o quadro, comecei a ir toda semana apresentar, até que um dia eles falaram, Gisele, vamos fazer uma reunião. Eu não sabia ler TP. TP, pra quem não sabe, são aquelas letrinhas que vão subindo. Eu nunca tinha lido, porque os outros programas todos que eu tinha feito, era tudo externo, gravado, nunca, ao vivo quando era entrevista, que nem a gente tá aqui, né, conversando e fazendo ao vivo. E eles me chamaram e falaram, Gisele, só que a gente precisa de você pra amanhã. Eu falei, mas a gente vai fazer um teste? Não, a gente já sabe o que você já faz. Porque a gente já vê você com o apresentador, tá tudo bem. É amanhã cedo que você vai começar.
eu fui pra casa. Eu liguei pro meu marido, eu não sabia se eu ia pro shopping comprar uma roupa. Eu não sabia se eu ficava assistindo pra ver como falava. Eu não sabia se eu treinava TP. Eu não sabia o que fazer da vida. Naquele momento, né? Só que o que eu fiz naquela hora? Por que eu tô contando isso? Eu só disse, estou pronta. Mesmo não estando, porque o estar pronta é você estar decidida a ter aquela oportunidade na sua vida. Quantas vezes que a gente deixa pra trás oportunidades? Muito. Aconteceu isso, aí eu me tornei apresentadora. No primeiro dia eu comecei, o diretor ele ficou com um microfone atrás da câmera, porque se eu, tipo, der uma pane nela, eu entro. Eles estavam assim, tinha alguém cuidando, porque ninguém sabia se ia ser eu mesmo. E eu comecei. E o meu primeiro programa de estreia foi entrevistando o Vitor Clay. Pensa, o Vitor Clay é aquele que canta a música do Sol. Sim. Pensa, não era qualquer pessoa, era um cara que estava sempre na televisão. Então o peso foi bem maior. Enfim, comecei a fazer isso, o programa foi crescendo, eu fui mudando, eu mudei cenário. Daí eu fui criando projetos para dentro da TV, porque o meu papel era muito comercial, ainda é, né? E fui aumentando, e daí eu fiquei por 2 anos na TV. Até que chegou no ano passado, em 2020, em janeiro, chegou janeiro, eu fui verificando outras coisas que eram muito maiores do que ficar ali, porque eu já fazia outras coisas fora também. Em 2021 eu saí da TV, em fevereiro. E daí eu saí numa semana e na outra semana veio a pandemia. Foi por Deus, assim. Nossa. E eu entrei a fundo no marketing digital. E quando a gente fala de marketing digital, você que é especialista, né? A Rafa que é especialista nisso, o quanto a nossa voz pode ir muito mais longe. Então é maravilhoso estar na TV, eu faço outros projetos especiais na televisão também, continuo fazendo. É muito especial estar ali, é o meu propósito. Só que quando eu vejo uma mulher desbloqueando, uma mulher tendo sucesso, as pessoas não só me procurando, mas eu conseguindo falar assim, ei, é ela, faz com ela. Às vezes poderia até ser comigo, mas eu faço isso com as minhas mentoradas. Então é pensar nesse papel que a gente tem no mundo. É verdade. Né? Então foi assim que foi. Contei um pedacinho só, senão a gente ia passar horas contando aqui. Mas a principal coisa é a gente estar pronta sempre. E eu achei, o que eu gostei assim da tua história é essa multiplicidade, porque você não focou, eu fiz uma faculdade de educação física, eu vou, sei lá, ser professora de educação física, né? Você abriu os horizontes, né? Surgiu a possibilidade de ir pra TV fazer, e você foi, e tinha empresa de caldeira. Quer dizer, você consegue, e às vezes a gente se bloqueia muito nisso, né? Eu tenho isso muito bloqueado. Fiz direito 5 anos, tem que passar a vida inteira trabalhando com isso. Não, gente, né? Verdade. A gente tem outras habilidades fora. Não quer dizer que isso me desqualifica enquanto profissional, né? Eu posso ter outras e desenvolver outras habilidades que podem vir a somar, né? Essa tua habilidade da educação física te trouxe para onde você chegou hoje de comunicação, que talvez, com certeza, né, se você não tivesse iniciado dessa forma, não tinha trilhado esse caminho tão bonito, né? Essa minha base lá em 2005, quando eu me formei, foi de aprender o foco. Eu sempre digo, aqueles 4 anos de faculdade me trouxeram o foco para as coisas que eu faço hoje, para as coisas que eu desenvolvo junto com as minhas alunas, para as coisas que eu desenvolvo aonde eu paro para fazer. Então, quando eu começo a me envolver com pessoas tão grandes que eu falo assim, meu Deus, como isso? E as pessoas falam, não, Gisele, porque você é referência, faz isso, aquilo. Uma última coisa que aconteceu agora, que tá acontecendo, é a questão do Pablo Marçal, do Júnior Neves, que é uma coisa que todo mundo olha e fala, meu Deus, quem é o cara? Nossa, como é que descobriu a Gisele? Eu fiz eles descobrirem a Gisele. Né, a gente tá fazendo a gravação aqui hoje, mas nesse mesmo mês de novembro, eu estreiei lá na plataforma internacional em São Paulo dando palestra. Aquela palestra, ela aconteceu, o convite aconteceu 15 minutos antes. Imagina! Por que eu tô contando isso? Porque às vezes a gente acha assim, não posso. Não tô pronta. Você tá sempre tendo que estar pronta. Primeira coisa, falando em comunicação, eu quero aparecer, quero ser palestrante. E se hoje eu te perguntasse, você tem uma palestra pronta? Eu não tenho nada. Então esteja sempre pronto. É isso que você quer? Esteja sempre pronto. É verdade. Exatamente. Eu amo a área de treinamentos, né? Isso, eu vim da hotelaria, trabalhei 8 anos na liderança dentro da hotelaria, aqui inclusive, próximo no Hotel de Ville. Um beijo pro pessoal de lá, amo de paixão. E aí, eu sempre tinha os meus treinamentos voltados para a área hoteleira. E depois que eu saí disso e fiz essa transição de carreira, hoje eu tenho treinamentos prontos e preparados para empreendedoras, né? E alguns a gente já colocou em prática, outros ainda não, mas é aquilo que você falou, eu não sei quando que vai ter uma oportunidade. E outra, eu preparo já baseado no que eu vivo.
Não no que eu pesquisei no Google, ou que eu achei bonito alguém falando. É baseado na minha experiência como empreendedora nessa transição de carreira, né? É isso. E essa questão de você ter essa segurança, igual você falou. 15 minutos antes, alguém oferece, você tem que ter muito certo. Eu quero chegar nesse lugar, então se é essa oportunidade, eu não posso perder, né? Eu tenho que encarar. Vai com medo mesmo, vai e pronto, né? Só que também tem aquela questão. A gente encarar, aceitar, mas sempre tá com coisas ligadas ao nosso foco. Senão a gente acaba... E mulher tem um problema sério. Mulher, ela tem muita ideia na cabeça. Vai dizer que não tem? Muita. Mulher, né? Os homens sabem muito bem que a mulher... Os homens também têm ideias, claro. Mas as mulheres... Mas sabe qual é o problema? As mulheres têm ideia, começam a executar e não terminam. O maior número de empresas abertas no Brasil são de mulheres. O problema é que as empresas que mais fecham são de mulheres também. Então, o que acontece? É o nosso papel de aceitar tudo. Não, eu tô aqui, é oportunidade. É a oportunidade, sim. Eu já fui assim no passado. Há 5 anos atrás, tudo que me convidava, eu ia. Eu tava dentro. Meu marido falava, meu Deus, hoje de novo. Mas eu tava em todas. Sabe aquele arroz de festa? Tudo eu ia. Qualquer semelhança é mera coincidência. A Ana é desse tipo, sabe? Não querendo revelar. Não me entrega, Juliane, não me entrega, dona Juliane. Então, só que daí quando eu entendi que sim, tem coisas que faz sentido, mas quando você vai afunilando, você vai entendendo que quanto mais estratégica você for para estar... Às vezes eu tava num lugar e falava, não tem nada a ver com o seu segmento. Eu sei que tem, porque eu sei que quem vai estar lá vai ser importante para mim. É o como. Isso, mas sabia que o meu era o inverso. Eu achava que, meu Deus, né? O direito fechadinho ali no meu grupo da OAB e tal. E eu falo, gente, mas os meus clientes não vão estar na OAB. Aí, ó. Exatamente. Eu vou encontrar advogado na OAB, em evento da OAB. Eu tenho que ir em evento... Eu trabalho com direito imobiliário. Eu tenho que ir em evento de construtora. Eu tenho que ir em evento de imobiliária. Eu tenho que ir em outros eventos onde meus clientes estão. E eu tinha que abrir essa margem. Agora a Ana me chama para esses rolê aleatório. Eu vou. Eu vou pelo network e já fiz muita conexão, né, Juju? Exato. E isso me abriu mesmo. Porque às vezes a gente é muito fechado no mundinho ali. Mas é essa estratégia que você falou. Você tem que pensar quem é a pessoa que você quer. E você tá pronta pra na hora de falar, oi, tudo bem? Eu sou advogada e tal, né? Oi, eu sou Gisele. Oi, eu sou... Né? Você tá pronta pra se apresentar e saber o que você tem que passar pra pessoa, né? Exatamente. E dá essa voz, né? Quando a gente fala, me disse não é isso. Quando a gente fala do marketing digital, as pessoas às vezes têm crenças limitantes que não sabem o que é o marketing. Não é o marketing tradicional. E eu queria que, eu vou fazendo pergunta aqui, meninas. Mas eu queria, porque é uma coisa, aproveitando que ele é especialista nisso, porque eu tenho muito essa dificuldade. Quando eu explico para as pessoas, daí que elas, agora eu entendi o que você faz. O quanto o marketing digital muda a vida das pessoas. Puxa vida. Ele mudou a nossa, né? Na verdade. Estamos aqui por conta disso. Exatamente. Eu acho que, assim, as pessoas têm muita essa questão de confundir, porque pensam que, eu vou ter que ser formado em marketing para fazer marketing de negócio. Falar, formado em direito, fazer direito imobiliário e tal. O marketing, ele, na verdade, sempre existiu, né? Desde quando alguém precisou vender alguma coisa. E a gente tem que entender que a audiência é o segredo das coisas, né? Hoje as pessoas estão dentro da internet consumindo bastante conteúdo e nós precisamos estar lá muito por causa disso, né? E como você comentou, o marketing digital te levou para conhecer, você transbordou aí a audiência da TV e foi para um público muito maior. Eu acho que esse é o grande segredo, assim, a gente consegue atingir muito mais pessoas com o marketing digital, né? A escala é muito maior, é infinitamente maior, né? Você consegue trabalhar em escala global, o que uma audiência de TV não consegue fazer, né? Hoje um canal do YouTube ele consegue atingir muito mais pessoas do que uma audiência de TV que sempre é regional, a audiência de rádio também é regional. Então o marketing digital ele nada mais é do que essa capacidade de você escalar e expandir a tua audiência a nível global, né? E o que você vai colocar lá dentro é a tua personalidade, é o teu negócio, é quem você é, enfim. Aí é uma questão de construir a audiência que a gente está fazendo aqui hoje. Acho que é muito disso, sabe? É verdade. Você sabe que esses dias me perguntaram, alguma das empreendedoras me perguntaram sobre o marketing digital e ela confundiu, eu acho que muita gente confunde o marketing de filiados, né? Aquele multinível com o marketing digital. É diferente, né, Rafa? Isso é outra coisa que... É um problemão, não é? Mas isso eu
eu Então, também olha, não sou esclarecida nisso. Ele vai explicar, Vai porque lá, eu tenho Rafa, certeza que ele sabe. E é um problema pra quem não isso sabe. é horrível, gente. Isso eu é vejo horrível. gente que trabalha com marketing de afiliados falando sobre o marketing digital, de modo geral. E isso confunde a mente das pessoas, mas não é, né, Rafa? Só pra você ter uma ideia, tem a minha outra empresa, a gente trabalha com uma consultoria, que é uma consultoria de marketing digital, mas a gente trabalha basicamente com campanhas voltadas para empresas que precisam vender algum produto complexo. Então, assim, é bem específico. Então, por exemplo, você tem uma empresa de caldeira lá, então talvez essa empresa vende para outras empresas. Sim. Né? Então, a minha empresa, a outra lá que eu tenho, a gente tem consultores que treinam vendedores e treinam para que eles sejam capazes de utilizar marketing digital para encontrar empresas que possam comprar deles. Então é bem específico. Mas o que a gente faz, apesar de ser bem específico, é marketing digital. A gente usa o marketing digital para empresas venderem para outras empresas lá. Quando o marketing digital começou a ficar muito popular, ele ficou popular por causa do marketing de afiliados, a Hotmart, os infoprodutores, cursos, lançamento, Érico Rocha, etc, etc. Isso é o que popularizou muito o marketing digital. Mas no final isso é só uma partezinha bem pequenininha do que é de fato o marketing digital. Isso que a gente está fazendo aqui é marketing digital. A gente vai colocar isso em algum lugar, no YouTube ali, a gente vai divulgar, vai trabalhar a audiência. Mas essa parte de afiliação, que eu acho que tem gente que está transformando isso até num negócio de pirâmide. Até. É verdade. Isso, Mas também Que é relaciona, muito né? perigoso, né, E gente? é um negócio de pirâmide. É pirâmide. Porque assim... A doutora já... já caiu? Não, a doutora já tá alerta, ó. Já tá Eu tô alerta. alerta porque eu trabalhei na prefeitura de Campo Largo e uma recepcionista lá, ela entrou pra isso. Não sei como abordaram ela e ela entrou. E daí eu fui conversar com ela sobre isso. E daí eu falei... Toma cuidado, que eu tô achando... Sabe quando você vai dando aquelas orientações? Porque daí... É uma cilada. E daí ela meio que faz assim pra você... Você entra no grupo dela e é uma pirâmide. Porque daí quanto mais pessoas você angaria, você sobe. Daí você vai pra um outro nível ali, que é um... Exatamente. Então é realmente uma pirâmide. Exatamente. Eu acho que focando principalmente nas empreendedoras que estão aqui com a gente, né, acompanhando, é pensar que hoje o que tem maior lucratividade, você com experiência, é que todo mundo tem um conhecimento. E como que você pode vender esse conhecimento na internet? Tendo um infoproduto. Então, você ser um infoprodutor é você ter um produto que você consegue disponibilizar online, que as pessoas conseguem comprar do mundo inteiro, estar com você. Então, eu acho que é uma ferramenta poderosa que a gente tem nas nossas mãos, que é a nossa voz, a nossa comunicação, só que é ser assertivo para conseguir atingir várias coisas. Daí sim vem as ferramentas, por exemplo, como o Rafa falou da empresa dele, de saber para que lado atirar, né? Para qual cliente investir dinheiro o quê? Tem muita gente que não sabe nem o que significa tráfego. Isso. É diferente tráfico de tráfego. Isso, por É favor. bem diferente. Um é legal e o outro não é. Eu acho que foi até bom você falar isso, porque, como o Rafa falou, é uma das estratégias do marketing, né? O marketing Exatamente. digital é enorme, ele é uma ali. E, se bem feito, com estratégia, eu acho que, acredito, eu não tenho tanta experiência, mas acredito que ele traz muitos frutos, mas é a abordagem como é feita, é a forma como é feita dessa ferramenta, né? O mais legal é que é previsível, né? O marketing digital ele consegue entregar uma coisa que os outros tipos de marketing, o panfleto, etc, não conseguem trazer, que é a previsibilidade, né? A gente consegue, por exemplo, com o tráfego pago que vocês comentaram, a gente consegue criar uma estratégia que você sabe que investindo, sei lá, R$1.000 por mês, no final de todo mês eu vou ter R$10.000 em vendas. Eu invisto de novo, no outro mês R$1.000, eu tenho 10 mil em vendas. Aí no outro mês eu invisto R$2.000, eu tenho 20 mil reais em vendas. Então existe uma previsibilidade muito grande, com os cálculos que a gente faz que conseguem dar essa previsibilidade. Isso não seria possível se a gente não tivesse o marketing digital, a audiência ali dentro, essa previsibilidade, né? Só retomando a questão do marketing de afiliados e a questão da pirâmide. Quando você tem um conhecimento, igual a Gi comentou, você pode ser um infoprodutor, você pode, sei lá, ensinar as pessoas a fazerem essa coxinha maravilhosa que a gente está aqui na frente, na internet, publicar um curso no Hotmart ou na Eduz, em qualquer outro local. E você disponibilizar isso para que as pessoas comprem na internet, você fazer divulgação disso, marketing digital para as pessoas comprarem o teu produto, né? Isso não tem nada de errado, né? Você é um empreendedor digital. A diferença é quando
algumas pessoas que têm uma audiência ali, tem uma série de seguidores ali dentro, promete dinheiro fácil na internet através de marketing digital. É verdade. E até instiga as pessoas, que eu acho uma coisa extremamente desonesta e feia, que você pega ali uma carteira digital e diz que, eu tô ganhando dinheiro na internet, Sim. olha aqui, eu tô ganhando 10 mil reais por mês e tudo mais. Isso que eu acho feio, e aí essa pessoa se apropria de uma coisa que é falsa, não é verdade? Ele tá prometendo que as pessoas vão ganhar 10 mil reais por mês de comprar um curso dele, e não é verdade. A maioria das pessoas não ganha isso. E aí, beleza, o cara é ingênuo, nunca viu aquilo na vida, vai confiar, né? Porque é uma pessoa que eu sigo, eu confio, eu sou influenciado por ela, e aí vira uma cilada. Aí, essa pessoa entra e ela não vai, a pessoa que está sendo influenciada, né, que acreditou na promessa, ela não vai comprar um curso para fazer uma coxinha, aprender a montar a coxinha e virar um empreendedor, vendedor de coxinha. Não vai ser isso. Ela está acreditando que ela vai ganhar dinheiro no Instagram vendendo um curso que ensina outra pessoa a vender aquele mesmo curso. Para que ela venda para as pessoas que seguem ela e a outra pessoa venha e compre aquele mesmo curso, e isso vai virando uma bola de neve, que é a tal da pirâmide, né? Então, no final, não gera nenhum valor nessa cadeia, né? Eu só tô vendendo um curso para quem tá, para minha família, né? Aí, nossa, eu ganhei uma comissão de 20 reais. Nossa, realmente dá para ganhar dinheiro na internet. Não é esse tipo de dinheiro que dá para ganhar na internet, né? Esse dinheiro é finito, esse dinheiro não agrega valor nenhum. O verdadeiro dinheiro é quando você pega o teu conhecimento, masteriza ele em forma de um curso ou de uma palestra, igual a gente está comentando aqui, ou cria um podcast, né? Vem pro 1504 fazer o teu podcast. E aí você consegue ganhar dinheiro de fato. E existem muitas formas de realmente você conseguir empreender usando esse meio digital. Existem milhares de formas. Só que também, ao mesmo tempo, existem milhares de pessoas que se aproveitam da ingenuidade das outras. E aí é importante a gente ficar sempre atento e prestar bem atenção nisso que a gente está entrando, né? Eu acho que esse é o recado. Tem um monte de promessa, né? Ganhe não sei quantos mil por mês trabalhando 1 hora por dia. E a pessoa vai lá e acaba comprando. Essas de mostrar quanto está ganhando, isso é uma coisa bem comum, né? Você vê muito isso. E a gente passando o que a gente passou com a pandemia, com pessoas que ficaram desempregadas, com pessoas que, né, acabaram ficando em casa, verem isso na internet, elas acham, esse aqui é o meu respiro, aqui é o momento que eu vou conseguir. E é triste, né, a gente pensar que a pessoa às vezes cai nisso e não consegue, investe nisso e não consegue o retorno, aquele retorno esperado, né? Mas eu vou contar uma história pra vocês que disso que você falou. Acontece muito das pessoas caírem, mas elas não saberem nem por onde começar. Mas eu conheço a história de uma pessoa que faz parte da minha equipe hoje. Ele mora em São Paulo. Ele era pedreiro no ano passado, em 2020 ele era pedreiro. Ele fala assim, gente, eu tenho que, às vezes quando eu conto a minha história eu tenho que provar com as fotos. Ele é lá do Nordeste, era pedreiro e ele assistia as lives falando sobre marketing digital, você ser social media, que é uma profissão que está em alta. Sim. Por exemplo, a gente está aqui, as meninas estão fazendo aqui, elas são social media, trabalham com isso, estão fazendo as redes sociais, está movimentando. E ele começou a ver que era uma profissão e que ele nem sabia que existia. Ele lá no mundinho dele, fazendo construções e obras. Até que ele foi assistindo, e um dia ele se revoltou, e ele conta a história dele, ele se revoltou, e ele jogou o tijolo, chutou a parede que ele tinha feito e falou, nunca mais faço isso. Ele só tinha dinheiro, ele fazia o trabalho e no final do dia, ele tinha o dinheiro para comer naquele dia. Chegou em casa e falou pra mãe dele, eu não vou mais trabalhar com isso, eu não vou mais trabalhar de pedreiro. E disse que ele chorava muito e tal, e ele falou, eu vou tomar a decisão de aprender o que é social media. Não tinha dinheiro para investir em curso nenhum. Na internet, aprendeu no YouTube aulas gratuitas. Quanto é importante também prestar atenção nisso. É verdade. Foi para as aulas gratuitas, aprendeu. E aí ele conseguiu juntar dinheiro, conseguiu pegar 2 clientes que ele ganhava muito mais, trabalhava muito menos e ganhava muito mais do que como pedreiro. Começou a fazer isso lá na cidade dele, ele é de Recife, o nome dele é Felipe. Começou lá em Recife, depois disso ele juntou um dinheiro e foi para São Paulo para fazer o curso da Keila Neves, que é de São Paulo, e que ela é social media, ensina as pessoas sua profissão. Foi para lá e contou para eles. Eles não acreditavam, ele falava, tá aqui a foto, eu era pedreiro alguns meses atrás. Eles falaram, você não dá conta de morar em São Paulo. Ele não voltou mais embora.
Ele ficou em São Paulo, conseguiu clientes, ninguém deu dinheiro pra ele. E aí que tá outra coisa. Se a gente quer, a gente consegue. Ninguém deu dinheiro pra ele. Deu ferramentas pra ele trabalhar. Aprenda. Esse curso. Foi atrás, hoje mora em Alphaville, tem um estúdio, tem várias coisas ali, tem um crescimento muito legal. Por quê? Ele poderia ser uma daquelas pessoas conformadas com a vida e eu tô aqui e não tá bom, o que eu faço da vida? Mas o que? É buscar sempre as oportunidades, buscar ir atrás. Existem quantas profissões novas no marketing digital, desde o infoprodutor, né? Que você ter um produto para vender, vocês estão vendendo um produto, isso aqui é um produto que vocês estão vendendo. Treinamentos, tudo isso, você ser o expert, você ser o lançador, que é o que vocês fazem aqui. Sim. Você ter essa especialidade de saber como lançar, como fazer tráfego, como fazer tudo isso, é uma profissão. Existem várias profissões hoje que não existiam no passado. É verdade. E que pode se ganhar muito dinheiro. Mas só que o que você tem que ter? Como qualquer outra profissão fora do digital, você precisa ser assertivo e estar com as pessoas certas. Qualquer pessoa precisa de pessoa. E essa questão de você falou, tem essas funções e você também buscar, né? Porque às vezes você vê aquilo na internet e cativa, mas dá uma pesquisada, procurar mais sobre o assunto, né? Conhecer mais, ter mais profundidade nos conhecimentos para você entrar de cabeça, claro, né? E sem contar, né, Gi, que essas pessoas que a gente vê que tiveram histórias de sucesso, a gente aqui mesmo, né? A gente tem histórias de sucesso para contar. Não foi trabalhando 1 hora por dia. Que bom se fosse, né? Não, é muito mais. É muito mais, é muito mais. Então as pessoas se iludem com isso, né? E a propósito, você falou de estar com as pessoas certas, né? Agora vamos jogar um pouquinho do networking, né? Porque a gente tem bastante coisa para acrescentar. Sim. O que a gente pode trazer do networking para o marketing digital? Essas conexões, o que é relevante? Eu posso trazer isso para alavancar o meu digital, o meu produto, alguma coisa nesse sentido? Da mesma fala anterior, pessoas precisam de pessoas para qualquer coisa. Para eu estar aqui, para ter essa estrutura, a gente precisou dele. Do Felipe, eu falei Felipe, do Rafa. Para a gente poder estar aqui, eu recebi o convite. Agora, parar para pensar o quanto as pessoas acham que sabe fazer network. Fazer network é se você se conectar com as pessoas, ter uma rede de contato. Até aí, você procura no Google, você sabe a resposta. Só que para você ter fazer um network eficaz, é você entender que aquela pessoa pode ser... A Ana é muito importante para mim. Por que eu estou tão interessada nela? O que ela tem tão interessada? Já pensou se eu tivesse... quando eu me aproximei da Ana e conheci, se eu tivesse com interesse nela, na hora ela ia falar assim, opa, peraí, não é isso que eu quero. Então, o que é? É se tornar interessante para as outras pessoas. Até aí todo mundo sabe, não é ser interesseiro e ser interessante, já é uma outra coisa que todo mundo fala. Agora parar para pensar, como trabalhar isso no seu dia a dia? Às vezes você se encontra com pessoas que podem ser uma chave, eu sempre digo isso, né, a chave do sucesso e tudo, parar para pensar que a chave está na nossa comunicação. Às vezes eu posso chegar aqui para Ana e eu comecei hoje no digital e quero me apresentar para Ana, e eu falo assim, eu faço, não sei o que eu faço, eu preciso muito dela na minha vida, mas eu não sei me comunicar e eu não sei ter uma comunicação. Até antes da gente começar a gravar, eu fiz um stories falando isso, da gente ter energia e conexão com a pessoa. Você pode ter o teu pitch de vendas, né, que é aquele momento de você falar o que você faz, só que se você souber as estratégias certas, de cada pessoa quer ouvir de você uma coisa, não é todo mundo que você tem que ter você sabe o que você faz, mas você não precisa falar da mesma forma para todo mundo, né? E essa mesma forma de falar é quando você consegue entender qual é o primeiro ponto de conexão que você gera com aquela pessoa. E todas as pessoas são diferentes. Todas são diferentes. Quando você entende esse segredo de saber como que você gera conexão na outra pessoa, você consegue em 5, 30 segundos você se conectar e aí daquilo ali a pessoa já vê que você é interessante para ela. Então, são alguns gatilhos, desde gatilhos mentais, de comunicação, de estratégia, são ferramentas mesmo. E quem acha que network é só fazer contato e pegar o celular aqui, isso não com é. Quem que você quer falar? Se pegar aqui meu celular, eu tenho aqui o contato da Cris Arcanjo. Lá eu tenho o contato do João Apolinário. Pensa, eu tô falando de umas pessoas muito altas, né? Eu tenho contato do produtor da Fátima Bernardes. Não é isso aqui, não adianta nada. Eu falo assim, entra em contato lá, fala com ele. Não é isso. É você entender que você tem uma lista de contatos. Se as pessoas sabem que você existe, que é aquela coisa, não existe mais o cartão de visita.
Aham. Né? O cartão de visita é a tua imagem. A tua imagem é onde? É todo dia você tá ativo no digital. Eu sempre digo, Gi, também, o networking, ele não é você ter o contato da pessoa no teu telefone. O networking é você ser lembrado em lugares estratégicos. Sim. Quando que vão lembrar da Gi? Porque ela criou as oportunidades, né? Então, é muito além de ter o contato da pessoa no telefone. E aí, precisa também estar alimentando essa rede de contatos, É verdade. né? Não é só quando eu preciso daquela pessoa que eu entro em contato. Exato. Né? E Isso é o oportunismo, não é a oportunidade. Com certeza. Esse networking, você acha que é mais fácil ou se realiza fisicamente ou há a possibilidade de fazer digitalmente? Porque a gente pensa muito do network de você conversar com a pessoa, sendo ela estando com você, perto de você. Você acha que é viável também? Você consegue fazer network da forma que você quiser. Você sendo ético e profissional no que você faz. Eu falo muito, né? E quando eu me apresento, eu sou especialista em comunicação e network. E teve gente que já me perguntou, existe uma faculdade? Eu quero fazer uma... Não é. O que acontece? Eu fui para a Áustria 2 anos seguidos, 2016, 2017, fazer um curso de especialização em network. Então, por isso que eu digo que eu sou especialista. Inclusive, vai ter o próximo lançamento. Já vou contar aqui, né? Vou aproveitar o chamar. Mas bem pro network, vai ser um curso voltado para isso, porque não tem informação disso. Então vai ter um lançamento do instituto, vai ser uma educação de network. Porque quando as pessoas entendem, quando eu conto um pouco da minha história, vocês já conhecem um pouco, como que eu cheguei na TV, como que eu cheguei na Fátima Bernardes, como que eu cheguei aqui, como eu cheguei ali. Não é que eu sou muito diferente de todo mundo, não é. Mas existem estratégias que eu olho bem o global, né? E de entender como que você olha para aquela pessoa e pode ser a pessoa maior que seja, você consegue impactar ela e ela olhar, e mesmo que ali não surja nada, em algum momento você entrar em contato, ela vai lembrar de você. O digital também pode fazer isso. Quantas pessoas têm vários seguidores ali que estão dormindo na rede social? Só estão um número ali. Agora, desses seguidores, se hoje você começar a fazer contato com 5, é muito 5, daquelas 2 horas que as pessoas ficam na rede social, que você entra em contato por dia com 3 pessoas que você acha que é interessante para você, que te segue. Você mandar uma mensagem sem ser interesseiro, perguntando, viu uma postagem, comenta no direct. Você está o tempo todo comunicando. E hoje, mais ainda no digital, com relação à pandemia, depois que aconteceu tudo isso, o quanto os grandes também estão abertos para os menores. E todo mundo está buscando oportunidade. Não pense que eu só vou conseguir com quem está aqui no mesmo nível que eu. Não é. Os grandes precisam dos pequenos e vice-versa. Quando a gente entende isso, nossa, a gente vai tão longe, mas tão longe, que você fala assim, como que é a estratégia de você olhar para a pessoa e, primeira coisa, gerar valor na vida das pessoas. Sempre, sempre, sempre. E eu vejo, Gi, que não tem como você praticar o network se você não gostar de pessoas. Não tem como, você tem que gostar de gente. Aí sim a sua rede de contatos vai ser efetiva. Gente, por favor, provem o brigadeiro. Pra vocês comerem. Olha, vocês não estão comendo. Não, é porque que a gente tá concentrado aqui na conversa, mas que tá desconcentrado. Mas olha, eu vou experimentar tudo isso aqui daqui a pouquinho, pode deixar. Não pense que vocês... Você sabe que a Sil Brigadeiria é maravilhosa. A Sil é um case de sucesso do digital, porque a Sil veio pra nossa cidade, se mudou, e ela não tinha contato lá, né? Pense, você numa cidade nova, sem ninguém, o que você vai fazer para mostrar? Você não tem um empreendimento físico, porque ela trabalha em casa. Como que eu vou fazer para mostrar o meu produto, né? E a Sil se conectou com empreendedoras. Sim. E começou a montar a vitrine dela nas redes sociais. Hoje é um dos doces mais requisitados lá na nossa cidade. Sim. E ela fez muitas conexões por causa de empreendedoras. E é um produto de qualidade. Depois que você prova o docinho dela... A Gi já tá provando lá. Não tem... Rafa, pegue o docinho. Não fique acanhada. Aqui já, a gente... nos bastidores eu já peguei uma parte. Né? É por isso. Vamos revelar um segredo, né, Ju? O Rafa não tá comendo que... A gente comeu antes, não foi? Fez um ranguinho, né? Isso. A gente chegou esvairado de fome, né, da rua. O dia inteiro na correria, desde cedo, e busca isso e busca aquilo. Aí a gente chegou e foi fazer o quê? Um lanchinho, né, com Sil Brigadeiria. Mas esse negócio da Sil, e eu vejo que a gente mora lá em Campo Largo, e Campo Largo é muito fechado para algumas coisas, né? Sim, ainda. E você conhece referências em serviços, né? Tem uma boleira que é conhecida na cidade. E pra daí uma pessoa chegar nova, né? Não era da cidade. Difícil, ela
iniciar um negócio, a Sil foi muito estratégica mesmo, né? Na forma dela abordar, ela entrar no grupo e se oferecer e ser proativa e falar, olha os meus doces, e a partir dali, como ela cresceu. E é o que a Gi falou, ela tá sempre se mostrando. Ela tá criando as oportunidades. Né? Ela não tá esperando que as pessoas vão atrás dela. Então, às vezes ela me manda, Ana, vai ter café, eu quero mandar minhas coisas. Ela Olha sempre aí, fala. E daí a gente sempre fala do brigadeiro dela de café, que é uma delícia. Que... A gente vai ficar devendo pro próximo, tá? Ó, Sil, prepara o... É verdade, Sil. Brigadeiro de café pro Rafa provar. E a gente fala, e ela falou, acho que foi no último evento que a gente teve, ela falou, gente, vocês acreditam que o meu carro-chefe virou o brigadeiro de café? Isso. Porque a gente fala, a gente divulga, a gente fala que é gostoso, o pessoal quer experimentar, e foi, quando viu, virou o carro-chefe dela hoje. Não sei se ainda, eu acho que sim, mas ainda o melhor marketing é o boca a boca, Rafa? Sempre é, né? Sempre é. Né? A indicação. A indicação, sempre é. Então... E a parte boa do digital é que quando faz bem direcionado ali, né? Você consegue investir. É quase um boca a boca, né? É isso aí. Exatamente. Você fala pra pessoa compartilhamento certa. é isso, né? Compartilhamento é isso mesmo. Exatamente. E atrelado à qualidade, né? Não adianta só você focar, mas você não ter qualidade, não priorizar o que o teu cliente gosta. Então, a Sil é um case de sucesso. Um beijão, Sil, maravilhosa. Sempre tá com a gente, parceiraça aí. Pensando agora, a gente tava falando dessa questão de comunicação e tal, de ser assertiva na comunicação. Os reflexos que a gente pode ver, né, e trazer de uma comunicação que não foi assertiva, que não foi correta, né? A primeira, eu acho que a gente já até falou, essa questão de você não conseguir prosperar naquilo, você não conseguir transmitir a mensagem de que você é um profissional daquela área, que você faz aquilo, bem aquilo. Mas o que mais que vocês acham de falhas que a falha da comunicação pode trazer de consequência ruim para o negócio, assim, para o empreendedor ou para o negócio dele? Fala aí. Quer falar, Gi? Olha, eu vou falar e já vou puxar o gancho aqui, né? A sardinha pro digital, porque é realmente isso, gente. Você pode ter o melhor brigadeiro do mundo, que inclusive, ó, assim, é maravilhoso mesmo. Daqui a pouquinho eu vou pra coxinha. Você pode ter o melhor doce, o melhor produto. Você pode entregar a melhor coisa que você faz ali e o melhor serviço, né? Pra quem vende serviço. Eu, por exemplo, vendo serviço. Só que se você não souber como fazer isso e ter um planejamento, uma estratégia certa do que é. Mas existe a estratégia certa? Sim, existem os caminhos, é como se fosse um mapa do tesouro. Existem os caminhos. E o que você tem que fazendo? Sempre avaliando se você está fazendo o caminho certo. Quando a gente fala disso, no digital você consegue escalar, como ele tinha comentado, ter essa escala muito maior, que é aquela coisa do montão que se fala muito no digital, né? Você faz aqui, investe um pouquinho, vem mais, daquele mais você investe um pouco. E o quanto você consegue crescer é como se você estivesse colocando um megafone. Sabe aquele megafone de gritar, ei, tô aqui! Que no centro da cidade faz muito, ainda faz, né? Sim. Fica gritando, ei, loja tal, vem aqui! E no calçadão tem um monte. O digital a gente pode fazer isso em silêncio, com estratégias certas, é ou não é? É verdade, é verdade. Sem falar nada, no silêncio, quase. Verdade, é verdade. E tem um livro muito legal, chama O Meio é a Mensagem, do Marshall McLuhan. E ele é um teórico de comunicação e ele fala exatamente sobre isso. Assim, cara, não adianta nada você ter o melhor produto, né, a melhor coxinha, se as pessoas não estão vendo ela, né? E não adianta nada, né? Se você falou alguma coisa e ninguém ouviu, você não falou nada, né? Então, assim, no final das contas é isso, assim, é a quantidade de pessoas que está vendo o que você tem para oferecer. E nenhum lugar é tão mais propício hoje do que o digital, você colocar conteúdo dentro da internet, no Instagram, no YouTube. Não tem mais nada propício hoje do que esses lugares. Essa que é a verdade. Gente, bora pro digital, pelo amor de Deus, quem não se adaptou. Gi, uma dica pra destravar, pelo amor de Deus, quem ainda tem medo de gravar, quem tem medo de falar. O medo de falar em público é o segundo maior medo da humanidade, né? Sim. O primeiro é a morte e o segundo é falar em público. E aí, com essa mudança da pandemia, que a gente passou a migrar pro digital, esse medo de falar em público se tornou o medo de gravar stories, né? Quando me perguntam isso, né? O que fazer, Gisele? Daí eu pergunto assim, até ontem eu tava fazendo exercício prático com uma pessoa. Quanto que você quer faturar esse mês?
Porque quando a gente tem, né? A gente falando do nosso cérebro, lado direito, lado esquerdo, né? A parte emocional, a parte racional. Quando a pessoa precisa destravar, assim, eu preciso muito, primeira coisa que eu vou. Quanto que você pretende faturar? Qual que é a tua meta? Faturar 10 mil que seja. Então tá bom, hoje você fatura tanto. Vou chutar aqui, fatura 2 mil. Você sabia que se você começar a gravar vídeos, não é uma promessa, que era aquilo que a gente tava falando, não é uma promessa. Mas, se o teu foco é aquele, daqui desse 2 mil até aqueles 10, falta quanto? Falta 8. Como que você consegue? Quanto que você faz por dia? Eu faço R$500 por dia. Não, eu faço R$50 por dia. Quantos 50 você precisa chegar até lá? Agora, quantas pessoas você atinge na sua rede social falando? Você tem os mesmos clientes sempre. Será que esses clientes vão lembrar de você se você não aparecer? Ele vai lembrar do vizinho, não vai lembrar de você. E eu vou usando isso para ser mais racional com a pessoa entender e falar assim, caramba, se eu não gravar vídeo hoje, e esse desbloqueio, esse destravar, que inclusive eu tenho o método Destrave, que o que é? Mostrar para as pessoas como que ela pode se posicionar, se tornar autoridade do seu segmento e referência e ser lembrada pela sua marca. Nós somos uma marca, nós temos um nome e sobrenome. Deus nos fez única e especial, e a nossa mãe deu o nosso nome e o nosso sobrenome ali. Agora, o que a gente faz com isso? Como que a gente se diferencia dos outros? É você ir sempre, todos os dias, sendo lembrado. Você não precisa estar todo dia falando assim, eu não preciso estar todo dia na minha rede social falando, viu, eu sou especialista, viu, eu faço isso, viu, ensino a desbloquear, não. Com o meu conteúdo, com o movimento que eu faço, que daí existem outras ferramentas, né, o próprio storytelling, que é contar história, vou contando, você não precisa falar, o exemplo arrasta. Sim. E você vai vendo, a pessoa vai falando, nossa, eu tenho que estar naquela cabeleireira, ela está se movimentando, o que ela faz de diferente? Tem que estar naquela doceira, tem que estar no grupo Empreendedoras de Campo Lar. Nossa, o que tem aquele grupo de diferente? Tem diferença, sim. Eles sabem como colocar esse megafone para as empreendedoras, que, mais uma vez, parabéns pelo trabalho que vocês fazem, é isso mesmo. Então, parar para pensar que quando a gente entende que destravar é muito além de só gravar vídeos, porque gravar vídeo é só você pegar o celular e gravar. Sim. Né? Agora, saber o que falar, porque não adianta nada. Você vai assim, então, vou vender o docinho. Então, gente, tô aqui, quero vender. Gente, a pessoa passou e nunca mais vai voltar ali. Então, ser assertivo, é você destravar e entendendo como você consegue, primeiro, tomar a decisão. E começar com o que tem. Não é quando eu tiver o melhor celular, quando tiver o melhor cabelo, quando tiver a melhor roupa, não. Só que entender as formas certas de fazer tudo isso. E existem ferramentas que podem ser trabalhadas. Inclusive, mais uma vez falando dessas ferramentas, eu ensino tudo dentro das mentorias, dentro dos cursos e tudo mais. E essa questão que você falou de começar, né? E ter a constância, né, Gi? Muito importante. Porque às vezes você começa, aí você faz um vídeo, aí você... Bolo do Santidade. Gente, café, gente. Esse bolo da Isa. Um beijão, Isa. Obrigada por topar nossas Menina, loucuras. Quando vocês forem pra Campo Largo, vão no Santidade Café. Isso, tem um café lá, gente. É só coisa gostosa. A Gi tá na dieta, gente. Olha só. Dieta? Aonde? Aquele momento que a gente esquece da dieta. Não pra ninguém. Brincadeira, tudo com moderação. Isso. A mesma coisa no né? digital, tudo com moderação. Porque tem aquelas pessoas que acham, eu tenho que aparecer muito. Com moderação e com profissionalismo. Quem que você quer atingir? Qual que é o valor que você quer passar para outra pessoa, né? Isso. Pensar nisso também. Agora eu vou deixar vocês falarem para eu... Mas essa questão da constância que eu tava falando é que você tem poucos seguidores, às vezes, e você não vai mover mundos e fundos. Exatamente. Né? Achar que você vai dizer um vídeo, a pessoa vai... Nossa, um monte de gente comentar. E gradual. Aos poucos você tem que ir insistindo e fazendo, e cada dia um passinho, daqui a pouco você sente os resultados de tudo que você tá colhendo. Agora faz um dia, não deu certo. Daqui um mês faz outro. Vejo que nunca engaja, né? Isso é muito engraçado também, né? Porque a maioria das pessoas que desiste das coisas, ela não coloca as metas progressivas, né? Para aquilo que ela tá fazendo, assim. Se eu tiver sempre o objetivo... você quer ganhar quanto? 10 mil. Quero ganhar 10 mil. Tá, mas hoje você não ganha nada. Zero. Então, assim, amanhã você não vai ganhar 10 mil. Nunca. E é isso, meu. Tem que aceitar isso. Você tem que entender que você não vai... Porque hoje a gente começou a fazer isso, no início do mês que vem tá com 10 mil na conta, Exatamente. O que eu sempre, assim, aconselho e sempre faço como exercício pessoal, sempre que eu vou montar um negócio, vou montar um novo projeto, é fazer um business plan, um plano de negócio ali, pensando assim,
qual é o funil que vou percorrer até chegar nos 10 mil lá no final do mês, né? Então, o que eu preciso fazer? Em relação à postagem no Instagram, aquilo ali, eu postei hoje, vou atingir tantos % da minha audiência. Legal. Então, essa é a primeira métrica, né? É o alcance. Isso. Depois disso, algumas pessoas vão eventualmente me mandar uma DM ou comentar no meu conteúdo. Então, esse é outra métrica, que é a métrica de engajamento. Depois disso, poxa, talvez alguém se transforme em um lead para mim, me mande uma mensagem, queira conhecer mais sobre o meu trabalho ou até mesmo faça um pedido na minha empresa. Então, legal, já tenho ali um lead, um orçamento, uma proposta, e daí um percentual daquelas propostas que eu enviar, ou daqueles orçamentos que eu fizer, etc, né? Eu vou ter um cliente e esse cliente vai me dar um valor ali que é o meu ticket médio. E aí eu construí uma métrica do passo a passo ali do que você precisa. Você tem audiência lá em cima, depois você vem para a parte de engajamento, depois os leads e em seguida o seu cliente que fechou contigo e o quanto ele vai te pagar. Aí se você fez esse cálculo todo numa planilha e você descobriu que a cada tantas pessoas que você alcança lá em cima, você consegue, por exemplo, R$500, você consegue fazer o mesmo cálculo para conseguir os 10 mil, que é o cálculo inverso. Então, essa no final das contas, é também um pouquinho de matemática, né? Um pouquinho de você entender que, cara, não é mágica, não é uma coisa que acontece do nada. Tudo tá ali, os insights do Instagram, eles te mostram esses dados também. Não é nada escondido, você consegue entender, estudar e otimizar o teu conteúdo. Quando você posta uma imagem, você alcança uma quantidade de pessoas. Quando você posta um vídeo, você alcança uma outra quantidade. Então, todas essas métricas estão disponíveis ali, né? E é mais a pessoa entender isso e persistir, né? A consistência tá nisso. Entendi. E você acha que vale a pena ser multidigital, Rafa? Vários canais ou focar só no Instagram? Ixi, caramba, que só pergunta complexa. Poxa vida. Pergunta complexa. Isso, a gente não tem roteiro, tá, pessoal? Vai tudo, né, o que a gente precisa. A gente tá falando aqui, por exemplo, a Ju comentou, e a Gi também, sobre falar com o público certo, o conteúdo certo, né? Então, eu acho que o primeiro passo a ser dado tem várias mídias, né? Tem o Instagram, tem o YouTube, tem o Facebook, tem o LinkedIn, tem, milhares de mídias, né? Então, o primeiro passo é qual que o meu público tá, qual dessas mídias aí o meu público tá. A gente tá falando, eu falei aqui que o meio é a mensagem, que no final quer dizer exatamente isso. Não adianta você ter a melhor mensagem e colocar no lugar errado essa mensagem, verdade, né? Então, assim, é um primeiro passo de entender se o teu público tá ali dentro ou não. E aí você pode fazer isso de várias formas, né? Pesquisando, conversando e tudo mais. Que eles falam da persona, né? Que é você encontrar a tua persona, né? E às vezes falam, você tem que imaginar, né? Por exemplo, um cliente de direito imobiliário. É uma pessoa que vai... que precisa vender ou comprar uma casa. Você começa a criar uma pessoa. Mas às vezes fica pensando, mas será que isso eu chego ao resultado? Eu às vezes me questiono, falei, mas será que com eu pensando nisso eu vou chegar ao resultado? Mas aí você vai além, né? Fala, onde que essas pessoas geralmente vão? Né? O que elas procuram? Onde elas... Aí que você começa a pensar, então talvez esse meio de comunicação seja o ideal para eu comunicar e chegar a minha informação para essa pessoa, para ela ser cativada, né? E eu tinha muita dificuldade, a pessoa falava persona, eu falei, mas como assim? Vou ficar criando pessoa? Tipo, uma pessoa para isso, mas... Quando você entende que é um processo que você faz, tipo, inverso, né? Que você tá com o produto pra você saber como você vai localizar e você dá aquela virada de chave, né? E eu acho que também não tem uma... Assim, no início, não tem uma resposta certa, né? Você não precisa... As pessoas também se preocupam assim, cara, eu preciso saber exatamente com quem eu tô falando pra depois eu falar. Às vezes essa pessoa mudou a personalidade, Você começou a planejar quando a pessoa tinha 20 anos, ela fez 30 e você ainda não postou nada, né? Exatamente. Então, eu acho que é tentativa e erro também, né? Tem essa questão de um aprendizado contínuo durante o processo. A gente pensa, eu quero saber quem é a minha persona, tá? O primeiro passo é, se eu fosse essa persona, se eu fosse essa pessoa que quer comprar o meu produto aqui, como eu faria, onde eu procuraria, o que eu iria...
onde eu iria buscar informação e etc. E aí você faz esse exercício interno. Aí depois você pode fazer exercício com as pessoas que você conhece. E você, onde é que você procuraria? Onde é que você buscaria? Então a gente conhece um monte de gente que consome também. Isso. E aí essa entrevista que você faz com você mesmo, depois com os usuários ao seu redor, você vai conseguir extrair alguns insights legais que já vão te dar um norte. Um direcionamento, né? Isso. E aí depois, com consistência, no dia a dia, você vai conseguindo melhorar ainda mais esse processo, né? Vai lapidando essa persona, esse público que você tem. Eu acho que é mais isso, assim. O marketing digital, o grande segredo, eu acho que o grande insight, o grande aprendizado é que, cara, você precisa testar, você precisa colocar na rua, né? E aí os insights vão sair dali para você fazer o próximo melhor, né? Eu acho que é isso. E não... Tá pronto, agora eu vou lançar. Não é fechado. E muda o tempo todo, né? Essas ferramentas, elas mudam o tempo todo. O marketing digital hoje não é a mesma coisa que era um ano atrás e não vai ser a mesma coisa daqui a um ano. Então, perder o tempo é precioso nesse processo, né? Porque é importante você postar alguma coisa que você não tá ali dentro, né? Fazendo conteúdo e tudo mais, né? Você sabe que a gente teve uma experiência com a própria página do Empreendedoras, né? Nós começamos no Instagram e tivemos uma boa adesão no Instagram. E aí a gente não tinha Facebook. Porque, pra mim, mera leiga, o Facebook já era desatualizado. Porque eu não utilizo. A gente não sabe mais mexer no Facebook, Isso. né? Exatamente, a gente se adaptou pro Instagram e gostou daquilo e ficou por ali. Aí, depois de um certo tempo, a gente fez. Isso já tinha quase que um ano de projeto, a gente fez o Facebook. E aí, a gente conseguiu uma adesão muito maior. A nossa visualização no Facebook é muito maior. O nosso engajamento lá é bem... Isso, exatamente. Bem bom, é um público diferente. E a gente... todo voltado para o empreendedorismo, mas a galera, eu percebo assim que a galera mais jovem está lá no Instagram e o público que está fazendo aquela transição de carreira, muita gente que trabalhou anos em empresas, está vindo para o Facebook ali está vindo para o projeto através do Facebook. Né? E hoje a gente já está com quase 5 mil amigos, que a Su faz até a triagem ali para nós, que é só o pessoal de Campo Largo mesmo e tal, antes dela aceitar, para a gente manter a nossa persona, né? Legal. Então a gente já está com quase 5 mil né? Isso. E aí, eu passei por essa experiência na prática. Falei, poxa vida, olha só que... Não, e a gente postava muita coisa assim quando vai fazer um evento. Você que tem um produto e deseja colocar na vitrine do SL. A gente tinha pessoas que entravam em contato com a gente pelo Instagram. Mas no Facebook foi muito movimentado. E a gente nem imaginava. Então é bem o que você falou, é aquela coisa de você ir testando. Você tem que testar, ver se dá certo. Deu certo, continua. Se não deu certo, vai buscando outras estratégias, né? Isso aí. Hoje, quando a gente monta o nosso Café com Negócios, que já é também um evento consolidado na cidade, e quando não tem, né, Ju, esse mês a gente não teve por conta do Outubro Rosa, o pessoal já sente falta. Mas quando a gente monta e abre para patrocinador e apoiador, a gente tem uma adesão muito grande lá no Facebook. A gente tem que fazer, inclusive, seleção, porque às vezes mais de 2 ou 3 segmentos no evento a gente não consegue colocar. E aí a gente faz até essa seleção, porque a gente tem uma adesão muito grande no Facebook. E veio para dar aquele tapa na cara da gente. Não, o Facebook tá aí, é uma ótima ferramenta. E a gente tinha deixado de lado, né? Exatamente. E você, como que você entrou para esse marketing digital? O que te cativou? O que foi que... Foi porque você precisava? Foi porque gostava? Gostava? Mas o Rafa é publicitário também. Eu sou publicitário, eu sou formado em publicidade e propaganda e eu tenho um MBA em economia. O que aconteceu? Mais ou menos 11 anos atrás, estava no início da minha carreira e eu trabalhava com vendas. E assim, eu sempre fui muito competitivo, sonhador, com vontade de fazer mais e tudo mais. E eu percebi assim, cara, de que forma que eu consigo fazer... Naquela época eu já vendi curso, seguro, já vendia tudo. E assim, de que forma que eu consigo fazer com que as minhas vendas aumentem sem que eu precise duplicar a mim mesmo, né? Eu preciso fazer mais do que eu faço. Eu só tenho aquelas 8 horas de trabalho, 24 horas por dia. Como é que eu consigo escalar a minha produtividade? E foi nisso que eu comecei a descobrir as novas formas de fazer marketing. Bem saindo da faculdade, trabalhando com vendas ali, publicidade, propaganda, marketing, vendas. Eu descobri
inicialmente eu descobri o Google, né? Eu falei assim, cara, putz, que legal essa ferramenta aqui, Google Ads. Na época se chamava Google AdWords. Ah, é? Google AdWords. Vai revelar a sua idade aí, Rafa. Nossa, eu nem sabia. Eu também não. E aí eu falei assim, cara, que legal, assim. E eu comecei a estudar mais. Na época o Google, ele tinha certificações. O Google americano, ele tinha umas certificações ali. E eu comecei a estudar como eu trabalhava. E bem na época, assim, eu tinha tinha acabado de casar e já tava... logo depois a gente teve a Rebeca, que é a minha filhinha. E assim, eu não tinha muito tempo, mas eu falei, cara, eu quero trabalhar com isso aqui, meu. Isso aqui que vai fazer eu escalar minhas vendas. No objetivo inicial era isso, eu precisava escalar minhas vendas. E aí foi então que eu comecei a estudar, em alguns casos até virava à noite, assim, pra aprender aquele negócio que era muito legal, assim, cara, que legal, isso é o futuro e tal, né? Então eu fiz as certificações do Google, e aí Google Analytics, Google AdWords e tudo mais. Comecei a entender como que funcionava aqueles anúncios de pesquisa, que eram aqueles anúncios que a Ana viu e que a Ju viram ali do 1504 ali. Eu comecei a estudar sobre aquilo, como fazer os anúncios de pesquisa. E aí, estudando e aprendendo, entendendo como funciona o leilão do Google, a gente vai aprendendo cada vez mais, né? Eu aprendi uma coisa e falei assim, agora eu preciso entender isso. Outra. Né? Porque você fala assim, eu preciso dar um lance aqui nessa palavra-chave para ela conseguir ranquear em primeiro lugar. Só que, cara, talvez não faça sentido a palavra ficar em primeiro lugar, porque o primeiro lugar ele paga mais caro. Então talvez eu tenha que ficar em segundo ou em terceiro, né? Sim. Porque aí eu vou aparecer mais vezes e vou pagar menos pelo clique que eu estou recebendo. Então é um processo também matemático, assim, né? E aí você vai estudando, poxa, mas e a landing page também, ela precisa estar mais rápida, ela precisa ter um carregamento rápido, porque as pessoas estão navegando também pelo celular. Então o Google vai me penalizar se a minha landing page estiver muito lenta, se tiver muita imagem pesada e tal. E você começa estudando, e no final eu acho que todas as pessoas acabam assim. É um gatilho assim de que, cara, pois isso pode ser minha profissão. E depois você vai se apaixonando por aquilo e vai ampliando cada vez mais o conhecimento. E o tempo passou, já vou dar um jump cut lá pra frente, né? Eu trabalhei em algumas startups aqui em Curitiba. Eu já fui gerente de vendas, head de vendas, já tive a minha própria startup, hoje eu tenho outra. E eu acho que o marketing digital me ensinou a ser empreendedor de verdade, assim, sabe? Porque a gente consegue fazer muito mais coisa com o digital, escalar muito mais com o digital. Então as minhas empresas são reflexo disso. Hoje eu ajudo empresas, principalmente, a contarem boas histórias, né, como a gente está fazendo aqui, e a treinarem melhor a sua equipe, né? E sempre que possível eu estou em contato com pessoas para dar mentoria de carreira, assim, porque eu gosto muito. Eu acho que eu tive em alguns momentos a sorte de ter pessoas ao meu lado que me deram oportunidade. Né? Eu não contei aqui, por exemplo, todas as pessoas que passaram na minha vida, mas no final não foi eu sozinho descobrindo tudo isso. Né? Foi pessoas me dando dicas, me falando qual era o caminho. Eu sou muito grato, muito grato às pessoas que passaram pela minha vida, porque sem elas eu não conseguiria ter nenhum tipo de sucesso na minha vida. E eu acho que é meio que assim, sabe? No final, é isso, assim. Você vê que eu acho que quando você fez a faculdade de publicidade, era uma forma de faculdade. Hoje em dia, eu acho que eles trazem tudo isso que você aprendeu por fora. Acho que talvez hoje até eles coloquem um pouco mais dentro da faculdade, né? Porque isso foi uma coisa que foi surgindo depois, né? Exatamente. Não sei se foi surgindo depois ou foi aprimorando, não sei bem, mas você teve que ser meio autodidata, né? Foi. Até no final da minha faculdade, assim, eu já trabalhava com marketing digital dentro da faculdade. Então, no final da faculdade, em algumas matérias, o professor me perguntava essas coisas, assim, era até engraçado. Não, eu sei que trabalha com marketing digital aqui, vem cá falar um pouquinho sobre isso e sério? tal. Eu meio que dava umas palhinhas ali e tal, era bem legal. Mas é pra todo mundo, sabe? Eu até fazendo um exercício rápido, assim, de quais são as possíveis carreiras que uma pessoa pode ter no digital. Não sei se vou conseguir falar todas aqui. Mas, assim, a gente pode começar pelas que todo mundo já vê, né? Que é o influenciador, é uma carreira. Você cria uma audiência sua, produz conteúdo, vai ali dentro. O lançador, aquele que faz o infoproduto, é uma carreira. O gerente de tráfego,
ele faz campanhas digitais e presta serviço para o lançador. O consultor de marketing digital, ele pode ser consultor para empresas ou para pessoas, pode ser consultor de imagem dentro do digital, o social media, igual a Gi comentou. Eu tenho o designer também, que é o cara que faz as artes que vão para o digital, que também está ali junto com o social media. Eu tenho a pessoa que é o gerente, o editor de vídeos ou o filmmaker, que ele trabalha com a parte de edição de vídeos. Enfim, tem uma série de funções possíveis que antigamente não tinha, né? Não existia, né? A gente foi num evento lá que a Gi tava, do Júnior Neves, e ele trouxe isso, né? Das várias funções que você pode ter, né, no marketing digital. E ele fala que aqui no Brasil a gente ainda tem muito essa cultura de que a gente faz tudo. Então, você faz o design, você é o influenciador, você é tudo. Só que ele fala, quando você faz isso, você não faz nada 100%. Isso. É verdade. Você faz mais ou menos tudo. E daí o resultado também é mais ou menos, né? E ele fala que é legal que quando você vai lançar alguma coisa, você ter um especialista para cada área. Uma pessoa para o lançamento, uma pessoa para fazer o design. Falar, você quer que o cara faça o design, mas ele tem que pensar na estratégia do texto que vai colocar. Isso não é para ele. Ele não tem que pensar no texto que ele vai colocar. Quem vai pensar no texto é outra pessoa. Ele tá ali para pensar como aquilo vai impactar, vai chamar a atenção da pessoa, né? E às vezes a gente se prende, não, tem que saber um pouquinho de tudo, mas o menos é mais, né? É isso aí. Exatamente. A gente foi nesse evento, eu e a Ju, bem aleatória lá, porque a gente vive o marketing digital, mas a gente não é especialista assim como vocês, né? Sim. Mas bastante, e a gente vê o quanto que a gente precisa estar em constante aprendizado, né, Ju? Quanto de termo que foi falado lá. Sim, e daí a gente ia anotando, daí eu falava pra Ana, nossa, esse eu nunca tinha escutado falar. Tipo, pra pesquisar depois, né? Quando ele fez uma lista isso que o Rafa falou, ele fez lá a lista das novas profissões. Tinha copy. A Ju, o que é isso? Eu vi essa semana, mas eu não consigo lembrar. O editor de vídeo, resumaker também, que é aquela pessoa que faz o resumo e tal. Então é um campo aí que tem muita coisa para explorar ainda. E ele falou, né, como ele abordou, né, quando ele trabalhava nesses grandes eventos, quando ele era numa função, assim, às vezes muito simples, né? Ele era, tipo, o ponto da pessoa, só pra falar, agora fala do livro, agora fala da coisa. E às vezes a gente não tem noção da proporção que tem, né? Um lançamento de um curso, qual que seja, quantas pessoas estão envolvidas naquilo, né? E às vezes a pessoa tenta sozinha fazer aquilo e não dá conta, porque é muita coisa pra ela sozinha pensar, criar estratégias, fazer tudo aquilo, né? Verdade. Isso. Gi, pra gente começar a finalizar aí, né, Juju? Dicas pra quem quer entrar no digital e precisa gravar vídeos. A primeira coisa que tem que pensar é o que eu tinha falado ali um pouco com relação à marca. Entender quando você se posicionar, entender que você é uma marca e que você pode vender o que você quiser, basta você se mostrar mais. Esse se mostrar mais é através do seu posicionamento. Então a dica principal é: vai com medo, mas vai e você consegue fazer acontecer. Mas não queira ser aquela pessoa que fala demais. Falar estrategicamente as coisas certas para as pessoas certas e se conectar com as pessoas certas também. Então você fazer um mapa mesmo de entendendo da mesma maneira, né? Ele falou sobre a questão de criar um plano de negócios, e também existe o plano de comunicação. Então para pensar e começa a pensar assim: o que eu preciso melhorar? Avalie a sua rede social. Existe profissão para isso também, mas você que está começando agora e não sabe o que fazer, começa a avaliar, começa a olhar quem já está fazendo sucesso no seu mercado, o que eles estão fazendo de diferente, o que você pode se tornar diferente no seu papel. E esse se diferenciar, né, é um poder de diferenciação que a gente consegue ter e consegue ir construindo aos poucos a nossa imagem. Essa imagem é uma imagem profissional que você pode mostrar o valor que você tem e o valor que você cobrar as pessoas vão pagar. E aí não tem aquela coisa de quero desconto, quero isso aqui. Não, quem tem que estar com você vai estar. Quem vai comprar o seu produto vai comprar. Então é pensar, será que realmente hoje a imagem que você está passando, do que você está oferecendo para as pessoas, está sendo realmente o valor que ela vale? Então esse é o principal, começar a pensar por isso e vai criando estratégias para ir aparecendo. Quanto mais você aparecer, mais você vai ser lembrado pelas pessoas.
É a premissa do quem não é visto não é lembrado, né? Dica. E faça a mentoria Destrave com Gi Suardi pra perder esse medo de vez. A gente tem uma amiga minha, eu mandei, você precisa fazer a Fer Vacinas Campo Largo, amiga. Te amo, beijo, fica com Deus, amo você. Falei pra ela, você precisa ir na imersão da Gi, porque vamos desbloquear isso, porque ela fala super bem, mas ela tem o medo. Amiga, vamos desbloquear esse negócio aí. Na verdade, esse medo, existem vários fatores pra gente ter medo. A gente tem medo de várias coisas, né? Da mesma forma, a gente tá aqui há quantos andares? 15 andares. Se a gente não tivesse medo, a gente ia se jogar daqui. Então a gente tem que ter medo pras coisas. Só que o que a gente sabe? A gente sabe dominar e tem noção das coisas, que você não pode se jogar, então não é o medo que te domina. Então quem te domina hoje? O desejo de crescer, de aparecer, de fazer sucesso. Se isso começa a te dominar, daí já começa, a gente já poderia agora entrar em outro assunto, que é a mudança de mentalidade. Quando você entende que você é um empreendedor de sucesso, quando você entende que o teu celular é uma ferramenta de trabalho, você começa a destravar de várias formas, tendo esse posicionamento, e as pessoas começam a olhar e falam assim, ó, nossa, o que aconteceu com aquela pessoa? Que sorte que ela teve, olha quanto tá acontecendo. Não é. Você sabe os seus bastidores, todo mundo sabe o bastidor que tem. É verdade. Uma boa dica. Rafa, essa ferramenta que é o podcast, né, que cresceu aí nos últimos tempos, eu acho que com a pandemia também ficou mais visível, né? Sem dúvida. É uma ferramenta pra gente utilizar aí na nossa comunicação? Nossa, sem dúvida, sem dúvida. É um modelo de negócio, inclusive, né? Inclusive é um modelo de negócio, né? Assim como um influenciador, ele monetiza, né? Ele consegue ganhar dinheiro através do seu espaço publicitário dentro da sua audiência no seu Instagram. O podcast é a mesma coisa, né? Que a gente está criando um espaço publicitário aqui, e cada vez quanto mais audiência, quanto mais o podcast crescer em relação à sua audiência, mais vai ser valorizado as pessoas que estão aqui aparecendo, como essas empresas. Então o podcast é um modelo de negócio. E um dado aqui só para vender ainda mais o formato, que eu acho que é um formato que vai bombar ainda mais em 2022. Mais ou menos de 2020 para 2021, as buscas por podcast no YouTube, elas aumentaram mais de 300%. Nossa. Né? E assim, já tem, por exemplo, empresas que são focadas somente em criar podcasts para construir audiência e fazer esse modelo crescer também. E é um modelo muito legal porque ele se apropria do dia a dia de uma conversa de mesa, né? De uma conversa onde a gente está trocando ideia com amigos, né? E por isso que traz tanta relevância para a audiência. Então, acho que esse é o mais legal do podcast, assim. E eu, particularmente, sou fã, né? Adoro. E geralmente a gente coloca o podcast, né, Ju, e fica o quê? 3-4 horas ali escutando tranquilamente. Quando você vê, já deu, né, o horário. Fala, meu Deus do céu, eu fiquei 4 horas aqui ouvindo e nem parecia. E, na verdade, você coloca muitas vezes enquanto você tá fazendo outra coisa, né? É isso tá aí. trabalhando, você fica escutando, ou tá correndo, fazendo algum exercício físico, você tá escutando. E é um momento que você escuta, parece que você tá naquela roda de conversa ali, né? Parece que você tá ali tá naquele participando ambiente, junto, né? É muito gostoso. É isso. É isso. E assim, mais ou menos metade dos brasileiros no ano passado começou a ouvir um podcast, né? Uau. Então, isso tem crescido realmente muito. Bastante. E a maioria das pessoas conta que é muito legal também, porque você parece que está na companhia de outras pessoas. Você está com amigos legal. conversando, Isso, né? é bem isso. Eu acho que é o formato que mais se aproxima você, que conecta você com a sua audiência. Né? A gente está conversando aqui, e assim como a gente está conversando aqui, a gente está conversando com quem está ouvindo a gente também. Isso que é bem legal, né? Legal. É verdade. E para você, empreendedor, que quer, né, aí destravar, primeiro, se você tem medo, vá com a Gi Suardi destravar esse medo de falar. E depois você vem aqui com o Rafa fechar um contrato aqui, né, Juju? Sim, fazer um podcast. Isso, fazer um podcast, colocar nas redes sociais, bombar. Se você tá assistindo a gente aqui, quer patrocinar o nosso podcast, quer entrar como apoiador, entre em contato com a gente no Instagram, né, Juju? @empreendedoras Campo Largo. Fala com a gente lá, que a gente vai ter o prazer de receber vocês aqui e fazer essa negociação aí desse podcast, que é o novo projeto aí 2022, Empreendedoras Campo Largo. Isso. O propósito do ECLcast é realmente trazer esses insights, trazer vocês próximos de pessoas que às vezes vocês não teriam tão próximos assim, né? Não conheceriam a história da Gisele, não conheceriam a história do Rafael. Então, que o dia de hoje, que essa conversa e bate-papo gostoso tenha servido, tenha trazido vários insights para vocês,
que já venha, borbulhe de ideias, já coloquem em prática, porque trouxeram várias coisas legais, até pra mim, pro meu negócio. E nos acompanhem, assistam mais, participem, que aos poucos a gente vai crescendo. Isso aí. Gente, vamos finalizando. Já estamos aí com mais de uma hora falando. Eu só achei que os nossos convidados comeram um pouco. Isso, mas deixa... Eu estou esperando desligar a câmera. Exatamente. Por trás das câmeras é coisa diferente. A gente tá encerrando aqui, mas agora vocês já sabem aí que vocês estão assistindo, ouvindo aonde tem a coxinha, onde tem o docinho. Vocês também terminem aqui e já façam a encomenda de vocês. Isso, exatamente. E provem a de carne seca com requeijão, coxinha lá da coxinharia do vovô. Obrigada, Marília. Obrigada, Mari, pelo carinho, pela atenção. Tudo separadinho com muito amor, muito carinho. A Isa também. Do bolo. Santidade Boas. E tem o Santidade Café, pessoal, quando vocês forem. Olha só, Rafa, tô convocando aqui. A gente vai lá no Santidade tomar um café, gente. Vamos falar de negócio e tomar um cafezinho lá. Comer comida boa. Isso, comer comida boa, que a gente gosta de comer. Gente, vamos finalizando. Quero agradecer aqui a presença da Gi maravilhosa, que veio aqui, se dispôs, né? Conseguiu um horário na agenda dela. Ela estava em São Paulo até ontem, né, Gi? Conseguiu um espaço aí na agenda dela para atender a gente. Minha gratidão aqui para você. As meninas do Empreendedora já acolheram você lá e querem mais eventos, inclusive com o Gi Suardi. São apaixonados por você. A gente escuta as suas sementinhas em várias empreendedoras lá. Então saiba que você cativou a mulherada de Campo Largo. Exatamente. Que alegria, que Deus abençoe todas vocês, todas as empreendedoras, e eu sigo nesse foco, na minha missão de potencializando a comunicação. E se a gente consegue plantar uma sementinha por dia, é por isso que a gente está aqui vivo, né? Exatamente. Rafa, obrigada pela recepção, pela disponibilidade aí sua de estar hoje. Eu sei que você deixou a sua empresa lá, né, as suas tarefas pendentes para estar atendendo a gente hoje. Então fica aqui a nossa gratidão e parabéns por essa estrutura, pelo profissionalismo. E quem não conhece, @1504podcast no Instagram. Olhem que estrutura, gente. Olhem que estrutura. A gente ficou apaixonado. Muita prosperidade. Amém. Amém. Eu agradeço o convite, meninas. Muito obrigado. Um prazer estar conversando com todos vocês aqui. Foi enriquecedor para mim. Eu espero que eu tenha podido somar também, principalmente na audiência da gente. Com certeza. E esperamos nos próximos também, né? Pessoal dos bastidores, o Maurinho, Camila maravilhosa, a Su, a Carol. Gente, obrigada pela força. Vocês viram que empreendedor faz tudo, né, gente? Vocês viram ali que assessoria que a gente teve? Isso, a gente tá bem acompanhada, né? Nossa senhora, familiarada, olha. Parabéns. Obrigada, gente, pela força. E vamos nos falando, né, Juju? Quem será o convidado do próximo? Pois é. Isso é uma outra coisa. Além de patrocinadores que tenham interesse em patrocinar o nosso podcast, pessoas que vocês gostariam de serem, que estivessem sendo entrevistadas aqui no nosso podcast. Mandem no direct também pra gente. Quem sabe a gente tem esse contato, quem sabe a gente consiga trazer. Ou a gente fala com a rainha dos contatos de Suardi. Já temos contato. Contem comigo. Isso aí. Gente, obrigado. Fiquem com Deus. Uma boa semana, muita paz, muita prosperidade pra todos. Juju, obrigada mais uma vez. Obrigada. Tamo junto no próximo e é isso. Isso aí. Beijo, gente.